Sejam todos bem-vindos, bom dia. Nosso encontro de sábado. Vamos falar hoje sobre ação de busca e apreensão, alienação fiduciária. Vamos entrar nesse tema aí, de cabeça, aprofundado. Muito obrigado pela presença de todos, sejam bem-vindos. Estou vendo aqui a Ana, a Adilson Mocinho, quem mais? A Elizabeth, Lucas, queridíssimo Williams Dantas, quem mais está por aqui? José Luiz, Fabiano Rocha, Tatiane Carneiro, Josiana, Luiz Carlos, quem mais? Mocinho está por aqui, Luiz Carlos Gazzarini. Sejam todos bem-vindos. Rossana, acabei de ver. Renata Lapastina também, muito obrigado pela presença. Cristina, todo mundo entrando aí pra gente falar um pouco de um tema diferente hoje, né? Vamos falar de um tema que, inclusive, não é uma defesa na execução, né? Pode se tornar uma defesa na execução lá na frente, se a busca e apreensão for convertida em ação de execução, mas, em princípio, estamos numa ação de procedimento especial, processo de conhecimento, a busca e apreensão. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Sempre a gente dá um tempinho aqui para iniciar a matéria, né? Para o pessoal entrar. Hoje parece que o pessoal estava com bastante afim de aula. Já estamos com 25 pessoas aqui na nossa sala de aula. E aí eu vou atender aqui rapidamente a Elizabeth, que está com a mão levantada, mas a minha intenção é entrar rápido no conteúdo. Por quê? Porque eu não posso passar do meio-dia. Eu tenho uma ordem expressa da aula de educação, que a minha aula é até o meio-dia. Então eu não posso passar o horário de Brasília do meio-dia. Meio-dia nós vamos encerrar, não vai ter jeito, tá? E como a matéria é uma matéria extensa, então eu não vou demorar para entrar no conteúdo. Vamos lá, pode liberar para mim, Gabi, a Elizabeth, para ela fazer a pergunta inicial. Denis, seja bem-vindo. Acabei de ver o Denis entrou aqui também. Fabiano, tô vendo. Pessoal, eu sei que tem muita gente que não gosta de abrir a câmera, né? Mas se você puder abrir a câmera a gente já fica mais próximo, né? A gente já vai tendo esse contato visual aí que ajuda bastante o professor. Então, se você não tiver algum impedimento, eu sei que às vezes você ainda está numa situação que não dá para aparecer, mas quem quiser aparecer aí, você é muito bem-vindo, tá bom? Vamos lá, Elizabeth. Felício, eu estou com uma cliente que ela recebeu o benefício de LOAS. E o INSS, como ela preencheu o formulário falando que ela mora sozinha, aí entrou em processo administrativo e ela perdeu o LOAS durante 3 meses. Depois ela foi da defensoria, aí recebeu o benefício novamente, que era de direito. Inclusive, o marido dela recebia um salário mínimo e a lei estabelece que quem recebe um salário mínimo tem direito ao LOAS, seu companheiro. E ela tinha 4 netos que criava e tudo, a situação dela era muito ruim. E aí, quando chegou em 2018, o marido dela faleceu. E aí, ao falecer, ela foi buscar a pensão pós-morte. E aí, quando o INSS concedeu a pensão, aí começou a descontar. Todo mês 35%, ela estava recebendo 650 por mês. E, na verdade, ela vivia com 2 salários mínimos. Então, ela começou a receber 650 e ficou em 5 anos. Aí, esse ano, em julho, eles cortaram e ela me procurou para entrar no processo. Porque eu falei assim, não, isso é ilegal, eles cortarem isso, porque era de direito seu. Aí, no processo todo, eu defendi isso, sabe? E aí o INSS ficou falando outra coisa, falou assim, não, que ela tem direito, como se fosse uma defesa genérica, sem sentido. Aí teve audiência, essa senhorinha, ela é idosa, tem 80 anos, ela é analfabeta, hipossuficiente e tem um sério de problema de saúde. Aí no dia, o procurador do INSS simplesmente disse que cortou porque o marido dela tinha feito uns empréstimos consignados. Aí o juiz perguntou para mim, você quer ver esses consignados? Eu falei assim, não, que eu entendi que era uma prova surpresa e não poderia existir em audiência. Porque como que se defende um tanto de coisa no processo e depois vem com uma alegação que não tem nada a ver, que eu não defendi. E realmente a gente sabe que eles não poderiam ter disputado, mesmo que se fosse consignado, porque se fosse consignado, teve que entrar em processo, né, de inventário e tudo mais. E não houve isso. Então essa prova, eu estou defendendo aqui, né, um recurso sobre essa prova surpresa, mas por outro lado, o juiz deu sentença tipo A, perda, e disse que não tem que restituir esses valores, 5 anos descontado. Aí eu estou defendendo essa prova surpresa, que não deveria existir. Aí eu queria uma opinião sua para ver se realmente eu estou seguindo uma linha de raciocínio assim, lógica. Não, me parece que, tecnicamente, né, se na contestação do INSS, o INSS não mencionou que o valor do desconto que estava sendo feito era em decorrência de empréstimos consignados feitos pelo beneficiário, né, do benefício, pelo beneficiário do benefício, e ele trouxe isso só na instrução e julgamento, talvez esse fato é um fato realmente novo e isso não poderia ser levado em consideração no momento em que o juiz fosse proferir a sentença. De outro lado, você apresentou isso num recurso, está aguardando o recurso. Nada foi dito sobre isso durante a contestação, né? Sobre os empréstimos? Não, inclusive, ele estava defendendo que ela não tinha direito porque ela recebeu um LOAS indevidamente. Entendi. Ela recebeu o tempo todo e não foi verdade. Me parece... eu acho que ele quis usar... Vamos ver se cola? Vamos ver se cola. Porque se eu falar que por causa de consignado, ela vai começar a defender que para cobrar teria que entrar com inventário. Então, assim, houve assim, eles agem de má fé, com certeza. Me parece que houve aí uma inovação, né? Houve aí uma inovação durante a instrução do processo, porque, claro, essa matéria, o desconto decorre de empréstimos consignados, essa matéria deveria ter sido apresentada na contestação do INSS. Se o INSS não apresentou essa matéria de defesa, tecnicamente, o juiz poderia não ter conhecido disso na sentença.
Acontece que, como foi juntado o documento e esses documentos certamente comprovavam os contratos de empréstimo, acabou que o juiz considerou isso na sentença e agora só resta isso mesmo, apresentar o recurso e aguardar como que o tribunal vai decidir a questão. Eu acho que a sua linha de pensamento e de argumento foi adequada e agora aguardar mesmo, não tem jeito. Ok? Ok, muito obrigada. Maravilha, muito bem. Deixa eu ver o chat aqui, pessoal entrando, todo mundo dizendo bom dia aqui no chat, bom dia a todos também. Muito bem. A Rosana tá com o esposo, né, no hospital, melhoras aí pra ele. Eu vi aqui, ela tá até aqui de máscara, né, tá no hospital, mas assistindo a nossa aula. Que dê tudo certo aí na recuperação do seu esposo. Vai dar, com certeza. Maravilha. É isso aí. Muito bem. Mais alguém? Alguma dúvida, alguma questão antes da gente entrar no conteúdo? Vai lá, Williams. Aí, agora abriu. Bom dia, tudo bem a todos? Não, o meu também é da matéria, professor. Não sei se já podemos adiantar alguma coisa. Podemos, vamos lá. Busca e apreensão de alienação fiduciária. Isso. O que acontece, pelo que eu estava vendo aí? Então, caso prático está chegando aí. Agora que não tem mais amarras, né? Muito bem-vindo ao rol dos mortais. Professor, veja só. Quando você tem um contrato que tem um vencimento antecipado, regra geral, as parcelas elas têm um valor decrescente, ou seja, atualiza o valor que estava projetado com juro, traz para cá, logo tem um descompasso do que era para quanto é agora. Na alienação fiduciária isso não acontece. A possibilidade de fazer essa atualização? Não, veja, vamos imaginar que eu tenho um empréstimo de uma alienação fiduciária de um caminhão, eu pago 5 mil reais por mês. Certo. 60 parcelas. O devedor pagou 20, certo. Atrasou as próximas, atrasou 2, 3, houve uma busca e apreensão. Certo. Na inicial do banco, na busca e apreensão, esses 5 mil que ele pagava por mês, mesmo que vai vencer daqui 3 anos, ela entra na ação como 5 mil, não há um decréscimo desse valor? Isso vai depender muito da conduta de como que o banco vai fazer esse cálculo. Normalmente, o banco sempre faz um cálculo no sentido que vai favorecer o crédito dele, né? É uma questão que vai poder ser discutida na contestação. Porque, veja, se eu adianto o pagamento de uma parcela futura, o banco me garante aí o abatimento do valor da parcela, porque eu estou adiantando, ele não vai embutir os juros, ok? A parcela, se a parcela era de 5 mil e eu tenho que pagar a parcela daqui 3 anos, eu vou pagar ela hoje? Eu não vou pagar 5 mil, vou pagar menos do que isso. Provavelmente, o que os bancos fazem? Não fazem esse desconto do pagamento voluntário, não fazem. É uma matéria. E aí, nesse caso concreto, pode ser alegado em defesa. Mas veja, Williams, quando o banco ele entra com a busca e apreensão, ele vai apresentar lá as parcelas inadimplidas e vai apresentar o cálculo das parcelas que ainda não venceram, mas que por força contratual, em razão do inadimplemento, tem o vencimento antecipado. E aí ele vai consignar essa parcela no cálculo. Por que o banco não faz o abatimento como se fosse feito um pagamento antecipado? Porque não teve pagamento. Não teve pagamento. O beneficiário, o mutuário, né, o consumidor que fez o financiamento, ele não vai pagar a parcela. Ele vai responder por uma ação de busca e apreensão, onde o que o banco quer é recuperar o bem, cuja propriedade resolúvel é dele. Justamente para consignar da busca e apreensão, ele fazer a venda extrajudicial. Por isso que ele não abate o valor do adiantamento do pagamento, né? Em tese, professor, e aí é só para ver como diz o outro professor Tiago lá, né? Quando a desgraça é pouca, ela não vem sozinha. A pessoa não tinha instrução, entregou o veículo, não discutiu, não contestou, houve a sentença, evidentemente, que o magistrado teve que cumprir o rito processual normal e pegou o caminhão. Só que, em tese, né, tudo em tese, porque eu não me aprofundei ainda, porque o que acontece? Esse caminhão, em tese, vai ser vendido para, em tese, acabar com a dívida. Isso. A pergunta seria possível adentrar com uma ação só de prestação de conta para acompanhar esse trâmite, para ver se sobrou alguma coisa ou não? Essa é uma matéria que a gente vai ver durante a aula, mas eu já vou adiantar aqui. A partir do momento em que o banco, e eu vou explicar isso com calma daqui a pouco, a partir do momento em que o banco consegue a efetividade da liminar de busca e apreensão, agora ele toma posse do veículo. E aí ele começa um procedimento administrativo de venda desse bem por iniciativa particular, beleza? O credor que inadimpliu o contrato e é réu na ação de busca e apreensão, ele não tem como acompanhar isso pelo banco. O banco faz internamente todo esse procedimento, né? De venda do bem, de atualização da dívida. Aí, o que o STJ diz, Dr. Williams? Que se o consumidor inadimplente quiser acompanhar essa venda, a arrecadação do valor da venda e o pagamento da dívida do contrato, ele tem que pedir uma prestação de contas para o banco, e essa prestação de contas ela tem que ser feita por uma ação autônoma. Não pode ser na própria ação de busca e apreensão, na defesa da busca e apreensão. Tem que ajuizar uma ação para exigir a prestação de contas por parte do banco. E o STJ tem um posicionamento também, consolidado, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, de que cabe ao banco trazer as informações para dentro da ação de busca e apreensão sobre qual foi o valor da venda do bem e qual é o valor da dívida atualizada, tá? Que vai ter o desconto do valor da venda do bem. Mas é o ônus do banco trazer essa informação, não do consumidor. Mas para exigir que ele apresente as contas, aí tem que ser por uma ação autônoma do consumidor. Ele vai entrar contra o banco numa ação paralela à busca e apreensão. Beleza?
Vamos lá, eu vou atender a Josiane e a gente, ó, cai nesse conteúdo aí, que é um conteúdo top, tá bom? De ouro. É um conteúdo que eu fiquei até 2 horas da manhã ontem fazendo. Sem brincadeira. Fui dormir 2h30 da manhã. Mas ficou top. Eu já tinha separado o material, jurisprudência. Eu fui colocar tudo no mapa mental, agilizar, ajeitar. E tá um mapa mental de ouro, com muita jurisprudência, passo a passo, da ação de busca e apreensão. Vamos lá, Josiane. Oi, bom dia a todos, bom dia, professor. Bom dia. Só fazer 2 perguntas aqui, só para saber o que eu tenho que fazer nessa questão. Primeiramente, a questão quando envolve quem sabe, com a lei da prescrição, a suspensão do processo só é uma vez no processo. Como o senhor tinha ensinado, que a partir do momento que o juiz intima e o exequente pega e dá andamento, ele não pode mais pedir essa suspensão. Só que no meu caso concreto, o exequente pediu a suspensão. Então, como é que eu falo pro juiz, não tem mais suspensão, o processo tem que correr, porque eu quero que corra, por conta que eu quero que chegue na prescrição intercorrente. Isso, maravilha. Deixa eu responder essa, aí você faz a segunda. Olha só, a gente tem que fazer aqui uma distinção, e essa pergunta da Josiane é bem prática e bem interessante. Como essa é uma questão que ainda, né, o STJ não conheceu, então eu vou externar aqui qual é o meu entendimento, tá? Vamos esperar o STJ. Mas veja, a partir do momento em que eu estou numa ação de execução pós-lei 14.195 e o exequente é intimado da primeira tentativa infrutífera de penhora, dessa intimação, automaticamente o processo de execução está suspenso. Beleza? Bom, essa suspensão pode durar por até 1 ano, e ela só acontece uma única vez no processo, como a Josiane acabou de dizer. Pode durar até 1 ano, porque pode ser que o exequente intimado não queira que o processo fique suspenso. Enquanto ficar suspenso, não deflagra o prazo da prescrição intercorrente. Pode ser que o exequente não queira que o processo fique suspenso. O que o exequente faz? Pede uma nova diligência para o juiz para penhora de bens, com o objetivo de penhorar um bens. Essa suspensão só acontece uma vez no processo. Agora veja, pode acontecer que nós já passamos dessa fase no processo. Estamos caminhando e a prescrição intercorrente está andando. Muito bem. Por convenção das partes, elas pedem a suspensão do processo. Essa suspensão pode acontecer, porque agora não é aquela situação da primeira tentativa infrutífera de penhora que o exequente foi intimado. Agora foi por acordo entre as partes. Vamos imaginar que exequente e executado estão negociando a renegociação da dívida ou o pagamento e querem fazer um acordo e pedem a suspensão do processo. Aí vai ter suspensão do processo de novo e essa suspensão do processo vai suspender o prazo da prescrição intercorrente. Ou imagine que no curso do processo o executado, pessoa física, morre. Se ele morreu, suspendeu o processo para ele ser substituído pelo espólio. E aí essa suspensão do processo vai acontecer a suspensão do prazo da prescrição intercorrente. Não, professor, não é essa situação em que o próprio Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo, 313, se eu não me engano. Não é essa. As hipóteses lá que autoriza a suspensão do processo. É uma que decorre da intimação do exequente, da primeira tentativa infrutífera de penhora. Essa só acontece uma vez. Como que eu apresento isso para o juiz na ação de execução? Por uma simples petição, colocando o 921, que está expresso lá, que essa suspensão só acontece uma única vez, no parágrafo 4º do 921. Ok? Ok. Então, tá. A segunda só seria referente ali a... Vamos supor, teve o executado em si, ele ainda não faz parte do processo, teve vários vícios, vício de citação, vício de regularização, penhora indevida, excesso de execução, teve tudo. Aí teve um bloqueio de cisbajús. Eu queria saber se primeiro, para sanar tudo, primeiro eu entro com uma impugnação de cisbajús, deixo decidir, aí depois é que eu entro com uma pré-executividade para falar sobre tudo, ou já entro tudo? Não, na sua impugnação ao bloqueio cisbajús, que vai ser a sua primeira defesa, nela você já coloca as preliminares de vício de citação, depois de excesso de execução, já coloca tudo nessa peça de defesa, inclusive o desbloqueio cisbajúdice, que é a tese principal, tá? Mas já coloca agora, não deixa pra depois. Então não seria pela pré-executividade, seria já nessa de impugnação ao cisbajúdice. Isso, o nome da defesa pouco importa. Você pode chamar a defesa de impugnação ao bloqueio cisbajúdice e colocar essas matérias preliminares, ou você pode colocar tudo como exceção de pré-executividade e apresentar as matérias. Não tem problema. Tá. E não pode é você deixar decorrer o prazo de 5 dias sem apresentar a defesa. Ótimo. Eu só queria saber só mais uma coisa referente a essa citação, né, por AR. O processo de trabalho é um pouco diferente do cível. E no processo de trabalho, na ação trabalhista, né, execução trabalhista, eles colocam lá só, tipo assim, um rastreio de AR, mas não tem aquele recebimento. Eu gostaria de saber se isso também a gente pode suscitar uma nulidade, porque só tem um rastreio, mas não tem a confirmação, ela pegou e assinou. Pode ter sido qualquer uma pessoa que tenha recebido. Não, tem que ter o AR. Que é aquele documento do correio. Você tem que analisar aquele documento para saber quando foi recebida, qual é a pessoa que recebeu, tem que ter esse documento. Lá eles só colocaram o rastreio, então achei estranho, mas como é um pouco diferente do trabalhista possível, aí eu queria só saber se... Lá no trabalhista é muito mais flexível, né? Eu não sei te dizer como que é o entendimento jurisprudencial lá, mas na justiça comum tem que ter o AR, tá? A carta com o AR. Então tá bom. Muito obrigada. Maravilha, obrigado, Josiane. E antes da gente iniciar aqui, deixa eu contar um caso concreto dessa semana de uma defesa que eu tô fazendo agora como advogado, né? Na verdade, eu sou o mentor intelectual da tese, mas ainda não vou assinar a petição, porque a minha OAB ainda não foi reativada, mas alguém do escritório vai assinar. Olha só, uma cliente do nosso escritório, uma senhorinha, que está respondendo uma ação de indenização por acidente de trânsito.
e já houve sentença transitada em julgado. O que aconteceu? Ela foi participar do polo passivo dessa ação de acidente de trânsito porque o carro estava registrado no nome dela. Mas quem conduzia o veículo era o seu irmão. Ele que causou o acidente, e esse acidente provocou a morte de um pai. E aí os filhos e a ex-esposa entrou com uma ação de indenização. Muito bem, a sentença foi procedente. Os dois foram condenados em indenizar os autores da ação. Enfim, essa ação hoje atualizada, ela está mais ou menos em torno de 1,5 milhão. O que aconteceu no cumprimento de sentença? No cumprimento de sentença, o condutor do veículo, que é o irmão dela, sumiu no mundo. Ninguém sabe onde ele está, ele não tem patrimônio, não trabalha, e enfim, sumiu no mundo. Quem está respondendo a ação? A senhora, que era proprietária do veículo, e o irmão estava dirigindo o veículo no momento do acidente. E ela, a senhorinha, ela é viúva, vive de aposentadoria, mas mora numa casa que eu diria que é uma casa de alto padrão. Uma casa de alto padrão. E além da casa de alto padrão, ela tem mais 2 imóveis. O que os exequentes fizeram? Pediram a penhora dos 3 bens, da casa de alto padrão onde ela reside e dos outros imóveis que ela tem para a garantia da dívida. A partir desse momento, qual foi a linha de defesa na época do escritório? Com relação ao imóvel residencial dela, alegar a impenhorabilidade, por ser bem de família, o imóvel onde ela mora e é o imóvel, inclusive, de maior valor. Bom, o que o exequente alegou diante dessa defesa? O exequente alegou assim, olha, apesar de ser o imóvel residencial dela, ela tem mais 2 imóveis. E quando ela tem mais de um imóvel, a impenhorabilidade do bem de família recai sobre o imóvel de menor valor e não de maior. Essa foi a primeira linha de defesa. A segunda linha de defesa é do exequente. A segunda linha de defesa é o seguinte, o imóvel dela é um imóvel de alto padrão. E por ser um imóvel de alto padrão, pode ser penhorado. Terceiro, esse aqui é o mais interessante, o terceiro é assim. O imóvel que ela mora pode ser penhorado porque estamos diante de uma exceção à impenhorabilidade do bem de família. Por que estamos diante de uma exceção? Porque o crédito dos exequentes é um crédito de natureza alimentar. Decorre do ato ilícito praticado pelo condutor do veículo. Então é um crédito de natureza alimentar, é para pagar alimentos que decorrem de ato ilícito. O acidente de trânsito, essa situação é uma exceção que permite a penhora do imóvel residencial familiar. E o processo está nessa situação, com essa manifestação do exequente diante do pedido do escritório de impenhorabilidade do bem de família. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar com uma nova petição. Por quê? Porque eu vou complementar a defesa. E olha a tese que eu vou desenvolver. Vou falar o seguinte, primeiro eu vou falar o básico, né? O fato de ter mais de um imóvel não retira a impenhorabilidade do bem de família. A impenhorabilidade que diz que é o imóvel que é o de menor valor é quando o executado tem mais de um imóvel residencial. Eu posso ter mais de um imóvel residencial? Posso. Eu posso ter a minha casa em Campo Grande, como eu sempre tive, e eu posso ter um imóvel residencial em Rio Brilhante enquanto eu permanecer juiz em Rio Brilhante, como eu tinha. Qual seria o meu imóvel residencial impenhorável? Quando eu tenho 2 residências, o de menor valor. Não é o caso. Ela tem uma única residência. Os outros imóveis não são imóveis residenciais dela. São imóveis em que ela aluga para terceiro. Logo, o imóvel impenhorável é a única residência que ela tem, ainda que seja uma residência de alto padrão. Segundo requisito que eu vou apresentar lá, a impenhorabilidade do bem de família, segundo o posicionamento do STJ, está no nosso material, independe do valor do bem. Se o bem é de alto padrão ou de baixo padrão, temos jurisprudência recente do STJ nesse sentido. Agora, o terceiro argumento é o mais difícil, e esse aqui que eu vou criar uma tese nova. Porque eu fui lá e vi, o STJ realmente diz, se o crédito é de natureza alimentar, por exemplo, que decorre de uma relação de parentesco, que decorre de uma relação entre ex-cônjuges, ou que decorre de ato ilícito, e o crédito é de natureza alimentar, eu posso, credor, penhorar o bem de família. Essa é a exceção no artigo 3º, referendado pelo STJ. Qual vai ser a minha tese de defesa agora? Eu vou dizer o seguinte, que não obstante o STJ considerar que é possível penhorar o bem de família quando a dívida for de natureza alimentar, inclusive quando decorre de ato ilícito, essa impenhorabilidade, essa penhora do bem de família só pode ser relacionado ao bem de família pertencente ao executado que praticou o ato ilícito. E não o terceiro, que é a senhora, a irmã, que era proprietária do veículo, mas que não, a conduta ilícita que causou o dano é uma conduta exclusiva do outro executado e não da senhora, né, que teve agora o seu imóvel penhorado e o seu imóvel familiar. Então, o que eu vou defender? Eu vou defender que a possibilidade de interpretação dessa regra que excepciona a impenhorabilidade do bem de família só pode ser interpretada restritivamente. Eu não posso pegar essa situação de exceção para poder penhorar e estender para o outro executado que não praticou a conduta ilícita. Para ele, não. Essa regra tem que ser exclusiva para o devedor que praticou a conduta ilícita. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar essa tese, uma tese nova. E eu não encontrei jurisprudência nesse sentido. Vamos ver como que a juíza do caso concreto vai analisar essa situação, né? E aí, claro, eu vou explorar
que é o imóvel, o único imóvel que é o imóvel residencial dela, que ela tem a vulnerabilidade de ser idosa, né? Vou explorar isso tudo aí nessa defesa da dona Neide. Vamos ver o que vai dar. E depois que eu fizer, eu vou fazer o jantar dessa defesa. E aí eu coloco aqui no grupo para vocês esse modelo, tá bom? Vamos ver o que vai dar. Muito bem. Vamos levar isso adiante. Vamos ver como é que vai ser atendido isso pela decisão da juíza. Muito bem. Vamos lá, vamos iniciar. Mas assim, tô gostando bastante, viu, da advocacia. É um desafio. Muita coisa. A gente tá ficando até doido lá. E a gente ainda nem anunciou, né? Nossa parceria. Mas estamos aí firme e forte. Daqui a pouquinho a gente vai anunciar tudo certinho. Como que tá funcionando isso tudo aí. Como que é. Muito bem. Vamos então? Vamos entrar no conteúdo? Papel e caneta na mão. Já deu meia hora, né? Meu Deus. Nossa, mas hoje o quórum tá lindo, hein? Estamos com 45 pessoas aqui, ó. Tô vendo o Kevin agora. Quem mais? João Pedro. Ricardo Portela. Adriana Matos. Fabiano Rocha. Daniela Zaniolo. Entrou também na nossa aula. Luciana Lopes. Cláudia Henrique. Ana Paula. Thaís. Marisa. Kleber. Fernanda. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Não tinha falado o nome ainda. Vamos que vamos. Bom, vou compartilhar a tela com vocês. Tá aqui o meu mapa mental. Compartilhado. Acho que deu certo. Deixa eu tirar aqui isso aqui. Deu certo, né? Tá compartilhado, não tá? Muito bem. Pessoal, ação de busca e apreensão. Vamos falar sobre contrato com alienação fiduciária, a nossa famosa ação de busca e apreensão de veículo financiado. A ideia é essa. A gente poderia tratar também aqui da alienação fiduciária de bem imóvel, mas isso a gente vai deixar para uma outra oportunidade, tá bom? Já que a lei é outra, o procedimento é outro, vamos nos manter aqui em relação à busca e apreensão de veículo, tá? Que é muito comum na prática jurídica. Vamos falar sobre o contrato de alienação fiduciária, regramento legal, vamos falar aqui sobre as questões relacionadas especificamente aos veículos, depois a petição inicial, legitimidade e procedimento da ação de busca e apreensão. Bora então? Papel e caneta na mão aí, vamos começar com o básico. Deixa eu explicar a ideia de um contrato de alienação fiduciária. Alessandro quer comprar um veículo, mas não dispõe do valor total para a compra. Precisa, portanto, de fazer um empréstimo. Eu tenho 20 mil reais. Esse dinheiro eu disponho, mas o veículo custa 100 mil reais. O que eu faço? Vou até uma instituição financeira e faço um contrato de mútuo, um contrato de empréstimo. A instituição financeira vai me entregar os 80 mil que faltam e o próprio veículo que eu vou adquirir fica como garantia, fica como uma propriedade resolúvel em favor da instituição financeira. A instituição financeira se torna proprietária do veículo, propriedade resolúvel, e possuidora indireta do bem. Eu adquiro o financiamento e a posse direta do bem. O bem fica sobre minha disponibilidade. E eu vou pagando as prestações mensais. Se eu pago todas as prestações, a propriedade que era do banco resolve. Por isso que é propriedade resolúvel. E o banco passa a ser de... E o banco não. E o veículo passa a ser de minha propriedade. E se eu não pago as parcelas? Se eu não pago as parcelas, o banco, credor fiduciário, o banco tem duas opções. Ou ele entra com uma ação de execução para cobrar o valor que é devido, ou ele entra com uma ação de busca e apreensão para ter a posse do bem. Com a posse do bem, ele vende o bem e com a venda do bem e da dívida do financiamento. Ou, né, amortiza a dívida do financiamento a depender do caso concreto. Então a ideia é essa, é uma ideia simples, muito usual, que temos aí muita incidência prática. O que é um contrato de alienação fiduciária? É um contrato em garantia, né? Um contrato em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte, em regra uma instituição financeira, obrigada a devolver o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de um determinado fato. A ideia é uma ideia muito simples, é isso que eu expliquei para vocês. A alienação fiduciária em garantia estabelece uma propriedade resolúvel em nome do credor, que é o banco fiduciário, ficando o devedor fiduciante, em regra, na posse da coisa dada em garantia. Uma vez quitada a obrigação pelo devedor, a propriedade, que era resolúvel, consolida-se em seu nome, em nome do devedor. Por outro lado, caso a dívida não for paga, a lei prevê que o credor fiduciário, o banco, tem mecanismos, vamos dizer assim, privilegiados para satisfação do crédito que está inadimplido. Beleza? Todo mundo tem essa ideia, bem tranquila. Nós temos a figura aqui do credor fiduciário. O credor fiduciário é a instituição financeira que empresta o dinheiro para o consumidor adquirente do bem. O banco, quando ele faz o contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária, ele se torna o proprietário da coisa adquirida, no nosso caso aqui, o veículo, e possuidor indireto. Enquanto o devedor fiduciante, o consumidor, ele fica na posse direta do bem e ele fica como depositário desse bem. Então, o credor fiduciário é a instituição financeira, ela fica como titular da coisa, proprietária da coisa e possuidora indireta, e o devedor fiduciante, o comerciante, possuidor direto da coisa e depositário dessa coisa, a coisa fica sob seu uso, né? É um depósito sui generis, um depósito diferenciado. Porque quando eu faço um contrato de depósito,
O depositário, ele não pode usar a coisa, ele só pode guardar e conservar. Nesse caso da alienação fiduciária, o depositário, que é o devedor do mútuo, ele pode usar a coisa, ele pode usar o veículo, ele tem a posse direta do bem. E ele pode cumprir ou não a obrigação. Aqui, se ele cumpre a obrigação, o devedor, ele se torna proprietário pleno e único da coisa. E o credor, que antes era proprietário, deixa de titularizar qualquer propriedade. O bem passa a ser de propriedade exclusiva aí do devedor que pagou todas as prestações do financiamento. E se ele não cumpre a obrigação, ele deixa de pagar alguma parcela, ele se torna inadimplente, ao vencimento antecipado da dívida, o credor, o banco, fiduciário, ele vai ter instrumentos ágeis e eficazes para ver satisfeito o seu crédito. Nessas condições, ele vai poder fazer a busca e apreensão e vender o bem com o produto da venda. Ele vai quitar ou amortizar o valor do financiamento. Muito bem. Após a comprovação da mora do devedor, o banco tem duas opções. Ou ele pode entrar com uma ação de busca e apreensão, requerendo que o bem seja entregue para ele. Essa busca e apreensão, ela está prevista no Decreto-Lei 911/69. É uma ação de procedimento especial, essa ação que nós vamos analisar. Ou o banco pode ter a opção de entrar com uma ação de execução. É uma opção do banco, ok? O que acontece na prática? 99,99% das vezes o banco não opta pela ação de execução. O banco opta pela ação de busca e apreensão, que é muito mais efetiva do que a própria execução, ok? Muito bem. Agora aqui um ponto importante. A lei diz, o decreto, que com o inadimplemento do devedor, que fez o contrato de mútuo, o empréstimo, com o inadimplemento dele cabem duas opções. Ou uma ou outra. Não dá para o banco entrar com as duas ao mesmo tempo, ok? As ações de busca e apreensão e de execução não podem ser ajuizadas concomitantemente. STJ já decidiu isso, inclusive, em um julgamento antigo, o RESP 576/018. Caberá, portanto, ao credor optar pelo ajuizamento de apenas uma delas, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, a opção do banco é a busca e apreensão. Muito bem, para a gente finalizar essa primeira parte. Quando isso acontece, o banco ajuiza a ação de busca e apreensão. O banco pode requerer na petição inicial a inscrição do nome do devedor no Serasa? Na ação de busca e apreensão? Ou só quando for convertida em ação de execução? Se for convertida lá na frente em ação de execução. Olha o STJ aqui, ó, decidiu isso em 2020. O credor fiduciário, o banco, na hipótese de inadimplemento do contrato, não é obrigado a promover a venda do bem alienado fiduciariamente antes de proceder à inscrição do nome dos devedores em cadastros de proteção ao crédito. Assim, olha isso aqui. Independentemente da via eleita pelo credor para satisfação do seu crédito, ou seja, independentemente se for busca e apreensão ou se for ação de execução, não há ilicitude na inscrição do nome do devedor e seu avalista nos órgãos de proteção ao crédito, ante o incontroverso inadimplemento da obrigação pelo devedor. Então aqui, cuidado. A partir do momento em que eu não pago o financiamento e o banco tem a opção da busca e apreensão ou da execução, se ele ajuiza a ação de busca e apreensão, ele já pode requerer, com o recebimento da petição inicial, a inscrição do nome do devedor no Serasa. Aí a gente vai usar todo aquele modelo que a gente já fez nas nossas aulas de defesa na inscrição do Serasa quando estamos na ação de execução. A gente aplica a mesma coisa aqui. Temos que analisar se já decorreu mais de 5 anos do inadimplemento da dívida, se há abuso do direito de defesa, abuso do direito por parte do banco, analisar todas aquelas situações lá que temos numa aula específica sobre isso, mas fica o registro de que é possível o banco requerer que o próprio juiz da busca e apreensão faça o Serasa ajude, tá? Para inscrever o nome do devedor no Serasa. Até como um mecanismo coercitivo e indireto para forçar aí o executado, que nesse caso é o réu, né, na ação de busca e apreensão, a cumprir a sua obrigação. Tô vendo que a André tá com a mãozinha levantada aqui, mas eu vou fazer toda a exposição e aí no finalzinho eu já abro para todo mundo, tá bom? E a André vai ser a primeira aqui a ter a palavra para fazer a sua pergunta. Muito bem, vamos lá. Vimos então o que é o contrato de alienação fiduciária e a figura, né? As duas figuras. O credor fiduciário, a instituição financeira, e o devedor fiduciante, o mutuário, aquele que pega o valor emprestado no banco e deixa o próprio bem adquirido com esse financiamento como garantia em alienação fiduciária. Muito bem. Como que isso está previsto na lei, a alienação fiduciária? Só para ter uma ideia aqui, nós temos essa matéria disciplinada do Código Civil, artigos 1361 a 1368b, e em leis específicas. E aí, a questão da lei específica, ela está assim. A gente tem que dividir conforme o objeto do contrato, tá? De alienação fiduciária. Se eu estou diante de uma alienação fiduciária de bens móveis, fungíveis e infungíveis, e o credor fiduciário é uma instituição financeira, aí vamos aplicar a Lei 4.728 de 65 e o Decreto-Lei 911. Esse Decreto-Lei é o objeto da nossa aula de hoje, né? O Decreto-Lei 911 de 69, ele prevê um mecanismo de busca e apreensão em favor da instituição financeira muito rápido, muito efetivo, onde a liminar é concedida com a simples demonstração da constituição em mora do devedor fiduciante. Comprovou que ele foi constituído em mora pelo inadimplemento da sua obrigação, a liminar já é concedida. Então é muito rápido o procedimento de busca e apreensão. Bom,
Quando veio a Constituição Federal de 88, foi suscitada uma questão no seguinte sentido. Será que esse decreto 911 de 69, né, que torna a vida da instituição financeira tão fácil para ir lá e buscar esse bem com uma simples demonstração de que o devedor foi constituído em mora, será que esse decreto-lei não é inconstitucional? Será que ele não viola as garantias do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, que estão previstas na Constituição de 88? Isso foi questionado no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, analisando essa questão, considerou que o Decreto-Lei 911 é constitucional, válido, pode ser aplicado no nosso ordenamento jurídico sem problema nenhum. Isso foi feito em 2020 pelo plenário do STF, no recurso extraordinário 382928, relatoria do então ministro Marco Aurélio. O acórdão foi redigido pelo Alexandre de Moraes, porque o Marco Aurélio aqui foi vencido. Marco Aurélio considerava que o decreto era inconstitucional. Ele foi vencido pelo voto divergente do Alexandre de Moraes e o STF considerou que o decreto-lei é constitucional. Então aqui não cabe mais nem essa discussão, tá? O procedimento especial previsto na lei para a busca e apreensão de veículo conversível, né, em ação de depósito com prazo diminuto e rápida resposta judicial para as operações de alienação fiduciária, apresenta-se como um procedimento diferenciado destinado a viabilizar financiamento bancário. Esse procedimento, segundo o STF, ainda que restrinja o prazo para a defesa e limite essa defesa à ordem temática pertinente, não apresenta qualquer violação ao direito de acesso à justiça, nem aos princípios do devido processo legal, contraditório efetivo e seus corolários, uma vez que não impede que o devedor busque pelos meios ordinários de litígio o questionamento acerca de uma eventual cláusula abusiva no contrato. Então, é constitucional o Decreto-Lei 911, essa questão está pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Não, professor, eu estou fazendo uma alienação fiduciária de bens móveis, só que não é entre uma pessoa mutuária, consumidora, e uma instituição financeira. É entre particulares. Aí não se aplica o Decreto-Lei 911. Aí vai ser o Código Civil de 2002, artigos 1361 a 1368-A. E se a alienação fiduciária for de bem imóvel, temos uma lei específica para isso, a Lei 9.514 de 97. Como eu disse, eu não vou aqui analisar a alienação fiduciária de bem imóvel entre particulares, Código Civil, e não vou analisar a alienação fiduciária para aquisição de imóvel, que seria a Lei 9.514 de 97. Nós vamos analisar hoje, especificamente, o contrato de alienação fiduciária de veículos, bens móveis, quando há instituição financeira. Vamos analisar, portanto, o Decreto-Lei 911 de 69. Vamos analisar a ação de busca e apreensão de veículos. Ok? Muito bem. Para que o banco ajuize a ação de busca e apreensão, temos um pressuposto indispensável à propositura da ação. Esse devedor que fez o financiamento bancário para aquisição do veículo, esse vendedor tem que estar inadimplido, né? Ele tem que estar aí numa situação de inadimplência e constituído em mora pelo banco. Então o banco, quando ajuiza a ação, ele tem que juntar um documento indispensável à propositura da ação. Que documento indispensável é esse? A notificação extrajudicial da sua constituição em mora. É uma condição para a propositura dessa ação. Tem que comprovar previamente a mora do devedor. Bom, essa comprovação ocorrerá por uma notificação extrajudicial do devedor. Como que essa notificação opera na prática? O credor deverá fazer a notificação extrajudicial do devedor para que esse devedor fique constituído em mora e, com essa documentação, instruir a petição inicial. Muito bem. Essa notificação é indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Temos duas súmulas nesse sentido. A súmula 245 do STJ, que diz assim: a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Olha que coisa, né? A instituição financeira não precisa nem mostrar lá um demonstrativo atualizado da dívida para o devedor. Basta encaminhar uma notificação extrajudicial dizendo que ela está em dívida, em mora. Não precisa ser instruída com o demonstrativo de débito do valor da dívida. O banco sempre é ajudado pelo STJ. Súmula 245 aqui do STJ. Muito bem. E a súmula 72, essa é a súmula antiga, né? Essa comprovação da mora é indispensável para a busca e apreensão do bem. Já falamos disso mais de uma vez. Muito bem. Professor, como que é feita a notificação? Tem que ser através de uma notificação lá feita pelo cartório de títulos e documentos, né? Tem que ser uma notificação feita de forma oficial pelo cartório de registro de títulos e documentos. Eu tenho que contratar o serviço do cartório extrajudicial para fazer a notificação? Não precisa. A notificação, ela tem que ser feita com carta com aviso de recebimento. Simplesmente uma carta com aviso de recebimento. Não precisa ser realizada por intermédio do cartório de registro de títulos e documentos. Mais que isso, não há necessidade de que o recebimento da carta de notificação pelo correio seja assinado pelo próprio devedor. Se o carteiro bater aqui na minha porta durante a semana, eu não estarei em casa, eu estarei trabalhando. E não serei eu que assinarei a carta
de aviso de recebimento. Vai ser alguém que trabalha na minha residência, vai ser minha esposa, vai ser alguém que está aqui, vai ser um funcionário, enfim. Vai ser válida essa notificação? Sim, vai ser válida se essa notificação foi encaminhada no endereço residencial que está no contrato de financiamento. Lá no contrato de financiamento tem o meu endereço. Quando eu fiz o empréstimo e assinei o contrato, lá no meu contrato tem um endereço. Se a carta foi endereçada para aquele endereço do contrato, pouco importa quem recebeu a carta. A notificação, segundo o STJ, é válida. É válida. Beleza? Para a constituição em mora, por meio de notificação extrajudicial, é suficiente que a carta seja entregue no endereço do devedor, ainda que não seja recebida a carta pelo próprio devedor. Pode ser assinada por qualquer pessoa. Maravilha? Temos aqui uma importante distinção trazida pelo STJ na sequência, que é a seguinte. Primeiro ponto. Não se exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Está previsto na própria lei, no próprio Decreto-Lei 911, parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei. Uma vez comprovada que a notificação foi encaminhada para o endereço do devedor, previsto no contrato, o fato de atualmente constar no AR que o consumidor mudou ou o consumidor estava ausente não implica invalidação da sua constituição em mora. De forma automática, não invalida. Mas aqui você tem que ter um cuidado. Quando a carta com AR vem aqui para o meu endereço, pode constar pelo carteiro, na carta com AR, pode constar a opção ausente. Se o carteiro colocou a opção ausente, o STJ tem um posicionamento consolidado, dizendo o seguinte: se é ausente, nesse caso, o STJ entende que não está constituída em mora. Aqui é unânime, eu trago jurisprudência nesse sentido do STJ, tá bom? Se a carta com AR voltar com o motivo ausente, a notificação extrajudicial não constituiu o devedor em mora. Isso é matéria de defesa para o réu na contestação, ok? Para extinguir a ação de busca e apreensão, porque não teve o requisito da condição de constituir o devedor em mora. Ficou constando no AR ausente. Agora, pode ser que no AR está constando mudou-se. E se ficar constando mudou-se, o STJ é divergente. Nós temos dois posicionamentos do STJ. O primeiro, é válida a constituição em mora quando o carteiro coloca que o réu mudou do endereço. Por quê? Segundo o STJ, nessa circunstância, se foi encaminhado para o endereço que está lá no contrato, pouco importa se ele mudou depois. Ele, devedor, que modificasse lá no contrato depois também o seu endereço na instituição financeira. Se ele não mudou o endereço na instituição... Alguém com o microfone aberto, eu vou pedir uma gentileza aí para fechar o microfone. Gabi, vê se você consegue fechar para mim, por favor. Alguém conseguiu abrir aí? Sem querer, né? Claro, óbvio. Tá bom? Então, para a primeira posição do STJ, é válida a constituição em mora, ainda que o carteiro colocou mudou-se. Por quê? Porque o devedor não foi lá na instituição financeira e atualizou o seu endereço. Então, eu trago uma jurisprudência do STJ nesse sentido de que a notificação, a constituição em mora é válida quando colocou mudou-se, ok? Essa jurisprudência aqui do STJ, o RESP 1.828.778, vai ficar com vocês esse material. Essa é nesse sentido. Mas temos também jurisprudência em sentido contrário. Colocou mudou-se, não é válida a constituição em mora. Vai exigir, portanto, a citação por edital, ok? Vai exigir a citação por edital, a constituição em mora aqui por edital do devedor, ok? Já que o endereço dele agora é incerto, ele mudou-se, não comunicou ao banco, o banco terá que fazer essa intimação para constituir ele em mora por edital, ok? É isso que traz essa jurisprudência do STJ, o agravo em recurso especial 1.644.890, da quarta turma, julgamento de setembro de 2020, exatamente, né, 3 anos atrás, ok? 15/9/2020, 3 anos e 1 dia para ser mais preciso. Então nós temos esses dois posicionamentos do STJ quando for o motivo de mudou-se na carta com AR para a constituição em mora do executado. Do devedor fiduciante, que não cumpriu, né, o pagamento das prestações do financiamento. Uma outra questão que surgiu e o STJ acabou decidindo. Nós acabamos de verificar que essa notificação tem que ser feita por carta com AR. Mas, professor, e se o banco encaminhar a notificação extrajudicial por e-mail? É válida a notificação extrajudicial por e-mail para a constituição em mora do devedor? O STJ já conheceu isso também. E o STJ diz que não. O STJ tem um posicionamento consolidado que essa notificação tem que ser por carta com AR. Não pode ser por e-mail. E olha, um fato aqui que chama bastante atenção. Todas as jurisprudências do STJ sobre busca e apreensão de alienação fiduciária são jurisprudências enormes. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Olha isso aqui. Tamanho da ementa, né? Eu trago ela na íntegra aqui. O que essa ementa fala? Que não é possível comprovar a constituição da mora do devedor por e-mail.
encaminhado pelo banco. Tem que ser por carta com AR, ok? Essa jurisprudência do STJ está no RESP 2.022.423, relatoria da ministra Nancy Andrighi. Ela é do dia 25 de abril de 2023, portanto uma jurisprudência bem recente. O STJ diz que tem que ser carta com AR, não vem essa com e-mail não. Por quê? Porque segundo o STJ o e-mail traz insegurança. Não consegue identificar se o e-mail foi recebido pelo próprio devedor ou não, se chegou até ele ou não. Como o e-mail aqui não é o e-mail, ele não vai para o endereço residencial do contrato, aqui o STJ diz que essa notificação não é válida. O TJDF tem um entendimento no seguinte sentido. Se a instituição financeira faz um contrato de mútuo, de empréstimo, e nesse contrato tem a cláusula de alienação fiduciária em garantia, se no contrato de mútuo tem uma cláusula dizendo expressamente que o devedor pode ser notificado extrajudicialmente por e-mail para constituição em mora, se isso está previsto no contrato, essa cláusula, aí a notificação por e-mail é válida, tá bom? Então, para o TJDF, se tiver no próprio contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária uma previsão onde consta expressamente que o banco poderá constituir em mora o devedor pelo inadimplemento por encaminhamento de e-mail, e está especificado o e-mail do devedor, esse e-mail, então, supre a carta com AR, ok? Essa jurisprudência do STJ é nesse sentido, uma jurisprudência de dezembro de 2022. Eu trago esse acórdão aqui para vocês analisarem depois no material de apoio. Agora, visto essa situação, né? A situação de como constituir em mora, deixa eu fechar aqui para não ficar muito grande, depois vocês vão ter acesso a isso. Vamos tratar, constituído o devedor em mora, vamos tratar da petição inicial. Vamos tratar da petição inicial e depois na sequência do procedimento. Bom, temos um contrato de alienação fiduciária, contrato de mútuo com uma instituição financeira. O devedor não pagou o valor das prestações, está lá bonitão, dirigindo o veículo, na posse do veículo. E o banco já constituiu o devedor em mora, já encaminhou a carta com AR para o seu endereço, o mesmo endereço que consta no contrato, ainda que ele não recebeu a carta com AR, não assinou, já está constituído em mora. Bom, e agora, professor? Agora vai ter a petição inicial. Vamos falar um pouquinho sobre a petição inicial da ação de busca e apreensão, o que ela deve observar. Todos os requisitos do artigo 319, como tem em toda a petição, que vai inaugurar um processo, um procedimento, e tem que ter, claro, a prova da constituição em mora do devedor, tem que ter lá a carta com AR que constituiu ele em mora. E aí a gente vai entrar numa questão interessante. Professor, e o contrato de financiamento? Aquele contrato também tem que instruir a petição inicial, junto com a constituição em mora? O STJ diz que sim, e mais do que isso. O STJ diz que esse contrato tem que ser a via original do título de crédito, ou seja, o próprio contrato de financiamento por garantia de alienação fiduciária, não bastando a simples cópia do instrumento. Tem que ser o contrato originário, ok? O contrato originário tem que instruir a petição inicial junto com a constituição em mora. Essa é a regra, eu trago jurisprudência do STJ nesse sentido. No recurso especial 1.946.423, relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgamento de novembro de 2021, a terceira turma do STJ decidiu por unanimidade que a juntada do original do título executivo extrajudicial, em princípio, é requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade do título apresentado, e com isso afastar a hipótese de ter esse título circulando, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias do título, ok? Então já é uma matéria de defesa aqui para o devedor, caso o banco não junte o contrato original com a inicial. Maravilha? Olha aqui. Outra jurisprudência, a mesma jurisprudência aqui, o acórdão diz assim, é indispensável que o autor junte o original do título de crédito, nesse caso era uma cédula de crédito bancário, porque se o bem, em alienação fiduciária, se esse bem não for encontrado, a busca e a apreensão será convertida em execução. E na ação de execução é indispensável o original do título de crédito. Nesse caso, é uma cédula de crédito que pode ser emitida de forma cartular em papel ou em escritura eletrônica. Mas tem que ter aqui, o original do título. Se ela for escritural, eletrônica, por óbvio, não há que se falar nem título de papel. No papel, ela é um documento eletrônico, tem que juntar, portanto, esse documento eletrônico, já que não é um documento físico, ok? Quando ela for na modalidade escritural, na modalidade eletrônica. Temos aqui uma exceção que diz o seguinte: é possível a juntada da cópia reprográfica do título extrajudicial quando não há dúvida quanto à sua existência, desde que comprovada que esse título não circulou, a ausência de circulação. Com a ação de busca e apreensão, ela pode ser convertida numa demanda executiva. Na hipótese do bem não ser localizado, o STJ entendeu que o contrato, documento representativo do título líquido certo e exigível, também é requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito.
maiormente para ação de busca e apreensão, que conforme a regra legal, pode ser convertida em ação de execução. E aqui o STJ traz uma exceção, dizendo que em situações excepcionais, ele traz essas situações excepcionais nesse julgado, não há necessidade da juntada do original do título. Então temos jurisprudência aqui para os dois lados, ok? Dá para defender aqui os dois lados, eu trago as duas jurisprudências do STJ. Muito bem. Deixa eu fechar essa jurisprudência, porque ela é muito alta, e aí o mapa mental fica ruim de trabalhar. Muito bem, petição inicial protocolizada. Quem tem legitimidade para ajuizar a ação de busca e apreensão? Se estamos falando do Decreto-Lei 911, estamos falando de um contrato de mútuo que tem por objeto bem móvel, veículo, no nosso exemplo, fungível ou infungível, e aí a instituição financeira que detém legitimidade ativa, né? Instituição financeira lato sensu, tá? Instituição financeira e também titulares de créditos fiscais e previdenciários. Esses podem ajuizar uma ação de busca e apreensão. Trago jurisprudência do STJ nesse sentido, que analisava quem pode figurar no polo ativo. Nessa situação, Decreto-Lei 911, só instituição financeira. Particular não usa esse decreto, ok? E no polo passivo? No polo passivo, claro, o consumidor mutuário, né? Aquele que fez o contrato de empréstimo e não pagou o contrato de empréstimo, devedor fiduciário. Pode ter avalista também nesse contrato? O avalista responde pela busca e apreensão também? Sim ou não? Se eu tenho um contrato de mútuo, de financiamento bancário, com alienação fiduciária, esse aqui o banco exigiu garantia, hein? O banco disse assim, o próprio bem que você está comprando aí, devedor, esse próprio bem vai garantir a dívida em alienação fiduciária. Eu, inclusive, banco, serei o proprietário do bem enquanto você não pagar. Mas eu não quero só essa garantia, não, eu quero um avalista também. E aí vai lá o Dr. Williams Dantas, fica como avalista do professor Alessandro Meliso. O professor Alessandro Meliso não paga o valor do financiamento. Boletão bancário aqui, ó, aquele carnezão do Banco Itaú, com 60 prestações, pago 5, pago 10, depois não pago mais. Aí o banco vai me notificar, me constituir em mora. E vai entrar com ação de busca e apreensão. Essa é a opção, ação de busca e apreensão. Ele não quer ação de execução nesse momento. Dr. Williams Dantas figura no polo passivo dessa ação de busca e apreensão? Dr. Williams Dantas tem que ser constituído em mora também? Ou não? O avalista entra na ação de busca e apreensão? Vamos pensar junto? Se o banco entra com uma ação de busca e apreensão, qual é a finalidade da ação de busca e apreensão? Apreender o veículo, levar o veículo à venda, com o produto da venda, pagar o banco. Maravilha. E se o banco não consegue encontrar o veículo, o que vai acontecer com a ação de busca e apreensão? Ela não vai ser transformada, convertida numa execução? E quem tem que estar na execução também? Dr. Williams Dantas como avalista, não é? Para buscar o patrimônio dele agora, já que o Alessandro não tem patrimônio nenhum. Para buscar o patrimônio dele, ele tem que estar na execução. Se ele tem que estar na execução, ele tem que estar também na busca e apreensão. Beleza? Então o STJ diz que sim, o avalista, né, pode figurar no polo passivo. A legitimidade passiva do avalista, na hipótese, foi reconhecida para o caso da não entrega do bem ou da necessidade de complementação do valor apurado com sua venda, não tendo sido atribuído ao avalista a responsabilidade pelo depósito da coisa. De acordo com a jurisprudência do STJ, o avalista do contrato de alienação fiduciária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão. Jurisprudência do STJ aqui de 2017, ok? Acontece que em alguns tribunais há um entendimento diverso, como por exemplo o TJ São Paulo. O TJ São Paulo tem posicionamento consolidado de que apenas o devedor alienante possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão, não havendo a necessidade de notificação do avalista, garantidor solidário, para que possa ajuizar a ação de busca e apreensão. Para o STJ, o avalista não tem legitimidade para busca e apreensão, ok? Como polo passivo, como réu em litisconsórcio com o devedor principal. Esse posicionamento é um posicionamento do TJ de São Paulo, que é divergente do STJ, beleza? TJ São Paulo sendo TJ São Paulo. TJ São Paulo adora ser divergente em relação ao STJ, ok? Então quem advoga no TJ São Paulo tem que ter esse posicionamento, esse cuidado aqui na ação de busca e apreensão. Maravilha? Procedimento da ação de busca e apreensão. Vamos falar um pouquinho sobre o procedimento agora que o bicho vai pegar. Até agora tudo tranquilo? Daqui a pouquinho eu vou responder as dúvidas, tá bom? Querem dar um descansinho, uma esticada na perna ou vamos direto? Vamos direto? Vamos dar um intervalo? Vamos dar um intervalinho de 10 minutos? Pode ser? A gente volta no procedimento para esticar a perna aí? Vamos lá? Então vamos. Agora são 10h15. 10h25 estamos de volta, tá bom? 10 minutinhos de descanso aí, ó. Tomar uma água, esticar. Vamos fazer diferente hoje para não ser tão maçante aqui a nossa aula. 10 minutinhos, tá bom? 10h25 eu estou de volta. Valeu!
Muito bem, voltando. Na área novamente. Vamos que vamos, Fabiano. Tudo certo aí? Fabiano Rocha, abraço. Fabiano Rocha. O que você quer, filho? Você tá invadindo todas as minhas aulas agora? Vai pegar o carrinho? Vai que o papai tá dando aula agora. Você acordou agora, né? Vem cá, deixa eu ver o caminhão. Deixa eu ver esse caminhão. Deixa eu ver. É de hambúrguer? Que bonito. Olha lá, dá um oi lá pro pessoal lá. Fala, oi. Oi, você vai brincar de caminhão agora? Ai, aí, rapaz, olha lá, todo mundo dando tchau pra você, ó. Fala tchau lá. Tchau. Olha, eu vou brincar de caminhão. Mostra aí seu caminhão. Olha o caminhão do Murilo aqui, ó. Tá até aí, ó. Cadê o cavalo? Olha o cavalo. Mostra. Aí. Vai lá agora, vai. Tchau. Fecha a porta lá pro papai. Fecha a porta. Vamos então? Voltando. Murilão, 2 semanas seguidas indo pro hospital. Da sexta-feira, dá alguma zebra, ele vai pro hospital. Sexta-feira passada, ele teve uma virose, alguma coisa assim. 39, 40 graus, chegou a 40 graus de febre. E vomitando, fomos pra lá e aí era virose. E aí antes de ontem, quinta-feira, a Tati foi buscar ele na escola. Ele tava meio com dor de cabeça, ele dizia que tava com dor de cabeça, mas foi pra escola. A Tati foi buscá-la à tarde. E no carro ele vomitou de novo e tava com febre, chegou até a dar uma desmaiada. E aí a Tati correu pro hospital e tomou soro, fez um monte de exame, tomografia, fez Covid, dengue, fez tomografia pra ver se não tava com sinusite, alguma coisa assim, fez um monte de coisa de exame, e não descobriu nada. Depois no outro dia foi também no médico particular, fez mais exames, foi até no infectologista, olha, não descobre o que ele tem. Mas pelo menos hoje ele não está com febre, nem ontem, vamos ver se agora permanece. Mas criança é assim, né? Criança é assim. Adora caminhão, tudo pra ele é caminhão. Vamos então? Vamos em frente? Vou voltar aqui a compartilhar a tela pra gente fazer a última parte da aula, depois eu vou abrir para dúvidas, para as questões. A gente vai ter um tempo aí também pra interagir e todo mundo participar, tá bom? Compartilhando novamente a tela, vamos para a parte agora do procedimento. Vamos para a parte do procedimento da ação de busca e apreensão. Quem está entrando agora, seja bem-vindo. Estávamos no intervalo, estamos voltando do intervalo e vamos falar agora sobre o procedimento da ação de busca e apreensão. É uma ação de procedimento especial, muito célere, muito simples, mas com algumas peculiaridades. Então vamos lá. Distribuída a petição inicial por parte da instituição financeira, acompanhada, como nós vimos, do original, do contrato de financiamento com alienação fiduciária e da constituição em mora do devedor, vimos como que ele é constituído em mora, o juiz vai analisar se é caso de emenda, quando tem um vício sanável, ou se é caso de indeferir a petição inicial por um vício insanável. Não sendo nenhuma situação nem outra, o juiz então recebe a petição inicial e aí analisa a liminar de busca e apreensão. E a liminar de busca e apreensão é a liminar mais fácil de ser concedida da face da terra. Basta o juiz analisar se houve a constituição em mora do devedor, do réu, para que já seja concedida a liminar. Essa ação, a ação de busca e apreensão, Decreto-Lei 911, ela é uma ação que tramita também durante o plantão judiciário. Artigo 3º da Lei 13.043 de 14, que alterou o Decreto-Lei 911, é uma ação que tramita nas férias, tramita no final do ano, tramita aos sábados, aos domingos, né? Pode entrar no plantão judiciário e o juiz que está de plantão terá que analisar esse pedido de liminar. Muito bem. O juiz pode, ao conceder a liminar de busca e apreensão, determinar também que lá no DENATRAN seja feita a medida de apreensão judicial do veículo. Por quê? Porque se a instituição financeira não encontra o veículo, esse veículo for parado numa blitz, numa ronda policial, vai ter a restrição no DENATRAN, que é para apreender o bem. E aí o policial que está lá fazendo a vistoria no veículo vai apreender para cumprir a ordem judicial. Então, ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz pode determinar na base de dados do RENAVAN a inserção da determinação de restrição judicial. O que acontece com essa medida, restrição judicial? O veículo não pode circular. Aí, onde ele for parado, vai ser apreendido, ok? Isso facilita, claro, a apreensão do veículo em favor da instituição financeira. Professor, tem que ter pedido da instituição financeira para isso ou o juiz pode fazer de ofício? O juiz pode fazer de ofício, normalmente o faz, ok? Muito bem. Determina a expedição da liminar de busca e apreensão sem que o réu ainda seja citado. Muito bem. Efetivada a liminar, qual será a consequência jurídica? A consequência para o credor fiduciário e a consequência para o devedor fiduciante. Quando a medida liminar é efetivada, consegue apreender o veículo. Bom, se o bem foi apreendido e entregue ao banco, a liminar,
Agora o que vai acontecer? O banco vai providenciar a venda extrajudicial da coisa. Essa venda extrajudicial, claro, ela não é feita dentro do processo, ela é extrajudicial, é um procedimento interno do banco, onde ele vai então vender esse automóvel. Efetivada a venda, pode ocorrer duas situações. A primeira, o valor arrecadado pela venda é maior que o valor da dívida. Muito raro, tá? Na prática jurídica. Então vamos imaginar, o carro foi vendido por 50 mil pelo banco e a dívida do contrato de financiamento era de 47. Neste caso, o contrato de financiamento será extinto pelo pagamento e os 3 mil que sobraram será devolvido ao devedor, né? Que agora não é mais devedor, será devolvido a ele aquilo que extrapolar o valor da dívida, o pagamento da dívida com a venda do bem. Na prática, eu vou dizer para vocês, na minha experiência desse tipo de ações, eu nunca vi uma situação dessa. Sempre a venda do bem não é suficiente para o pagamento do financiamento, né? Ainda vai ter um saldo devedor. E é isso que vai acontecer aqui, ó. O valor arrecadado foi menor que o valor da dívida. O que significa? Significa que vai continuar a ação pelo saldo devedor e o devedor aqui vai continuar responsável pelo pagamento dessa diferença, ok? Devedor fiduciante vai continuar aqui responsável pelo pagamento da diferença. A diferença vai ser convertida aí numa ação de execução, ok? Muito bem. Algumas coisas importantes aqui. Após a retomada do bem pelo credor fiduciário, com a efetivação da liminar, a venda é premissa básica. Ele tem que vender o bem, ok? O banco tem que vender o bem. É uma obrigação estabelecida pela lei, razão pela qual a alienação do bem e a aplicação do preço auferido no pagamento do crédito e nas despesas da cobrança é algo certo, é algo que tem que ser realizado, ok? O banco apreendeu o veículo numa liminar, tem que levar à venda esse bem. Muito bem. O artigo 2º do Decreto-Lei 911 obriga que o credor fiduciário, o banco, promova, em seguida, a prestação de contas da venda desse bem. E aqui eu respondo aquela pergunta do Dr. Williams. Essa prestação de contas não acontece na própria ação de busca e apreensão, ok? Se o devedor fiduciário, ele quer ter acesso a todas as informações do procedimento que o banco fez para a venda do bem, atualização da dívida, venda do bem, adquirente do bem, pagamento do bem, tudo isso ele vai ter que ajuizar uma ação de prestação de contas, ok? Não é feito isso nos próprios autos da ação de busca e apreensão. Então aqui, ó, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, independentemente de asta pública, independentemente de avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrária prevista no próprio contrato, devendo o banco aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado se houver com a devida prestação de contas. Então, aonde está o fundamento da prestação de contas? No artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, redação dada pela Lei 13.043 de 2014. Agora veja isso aqui, ó. O produto da venda do bem exige destinação específica, com a entrega de eventual saldo ao devedor. Com isso, pode-se afirmar que o credor fiduciário, o banco, faz a administração dos interesses do terceiro, o devedor fiduciário. Justamente por isso, a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei estabelece expressamente que o proprietário fiduciário tem o dever de prestar contas. O banco tem o dever de prestar contas. Muito bem. O STJ já decidiu que compete ao fiduciário, ao banco, prestar as contas da venda do bem. Está aqui uma jurisprudência do STJ nesse sentido, uma jurisprudência do dia 23 de março de 2023. No procedimento de consolidação da propriedade fiduciária pelo decreto-lei, compete ao banco, após a consolidação da propriedade decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o produto da venda com a alienação. O banco é o banco que tem que trazer, nos autos da ação de busca e apreensão, qual foi o valor da venda do bem. Beleza? Muito bem. Ele só traz essa informação. Ele traz por quanto que ele vendeu o bem. Mas ele não traz quem adquiriu o bem, como foi feito o pagamento. Ele não traz as informações, se ele ofereceu, se teve proposta de outras pessoas. Não traz nada disso. Ele só é obrigado a trazer essa informação de que ele vendeu o bem. E aí a pergunta que surge é, o devedor, ele pode pleitear a prestação de contas relacionadas à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão? STJ já disse que não. Eu trago essa jurisprudência aqui. Não pode pedir essa prestação de contas nos próprios autos da busca e apreensão. Tem que ser por uma ação autônoma. O RESP que trata disso é esse aqui, ó. Anota aí, Dr. Williams. 1.742.102. 1.742.102. Quarta turma do STJ. Julgamento do dia 23 de março de 2023. Julgamento recente, ok? Tem que ser feito através de uma ação própria. Uma ação de busca de prestação de contas, mas é do credor fiduciário, ó, é do banco, após a consolidação da propriedade, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação. Porque é ele que administra os interesses aqui do devedor fiduciário, ok?
As questões, olha isso aqui, ó, as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor, apuração de eventual saldo devedor remanescente, tudo isso não pode ser discutido incidentalmente no bojo da ação de busca e apreensão. Não pode. Essa discussão tem que ser através de uma ação de prestação de contas ou uma ação autônoma, ok? Isso não entra como matéria de defesa na busca e apreensão, na contestação da busca e apreensão. Olha aqui, impossibilidade de aplicação desse entendimento neste momento, lá na contestação, ok? Tem que ser através de uma ação própria. Maravilha? Não é matéria de defesa isso, questionar a venda do bem feita pelo banco na contestação da busca e apreensão. Essa matéria não é possível. A gente vai ver depois o que é, essa não é, ok? Muito bem. Outra observação aqui importante. Essa pergunta que eu respondi ali, respondi aqui também, ó. O devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem na própria ação de busca e apreensão? Não, será necessário o ajuizamento de uma ação autônoma para esse objetivo. Trago aqui aquela jurisprudência que eu citei lá, ok? Uma outra questão aqui. O contrato de alienação fiduciária com garantia de bem imóvel não se extingue somente por força da liminar realizada, tá? Efetivada. Então isso significa o seguinte: não é porque a liminar foi cumprida e o banco retomou o bem que a ação de busca e apreensão e o contrato será extinto. Nem o contrato será extinto de financiamento e muito menos a ação de busca e apreensão, tá? Tem também posicionamento do STJ nesse sentido, ó. O deferimento da busca e apreensão não autoriza o juiz a extinguir o contrato de alienação fiduciária sem pedido do credor, tá bom? E por fim, jurisprudência nesse sentido, no sentido de que cabe ao próprio credor fiduciário, o banco, comprovar na ação de busca e apreensão a venda do bem e o valor arrecadado com essa venda. Maravilha? Essa é a consequência da efetividade da liminar de busca e apreensão em relação ao credor. Mas e em relação ao devedor? Quando então o juiz concede a liminar, o oficial de justiça ou o perdigueiro, né, os bancos colocam os perdigueiros aí atrás do veículo, o oficial de justiça vai lá e faz a busca e apreensão e entrega o veículo para o banco. Qual é a consequência disso para o devedor fiduciante? Com a apreensão do bem, surgem as seguintes possibilidades para o devedor. Primeiro, o juiz deferiu a liminar? Deferiu. Esse devedor pode agora purgar a mora. O que significa isso? Ele terá o prazo de 5 dias para evitar que o banco consolide a propriedade do automóvel em seu favor. Para isso, deferida a liminar, o devedor tem que purgar a mora no prazo de 5 dias. E o que significa purgar a mora? Significa pagar a integralidade da dívida. É aquela dívida lá segundo o próprio banco que entrou com a ação de busca e apreensão. Ele vai colocar nessa dívida as prestações que foram vencidas e não pagas, e ele vai colocar também as prestações futuras que serão agora vencidas antecipadamente por força do contrato. São, portanto, a soma das prestações vencidas e vincendas. Todas elas. É o valor integral do contrato de financiamento. É o saldo residual integral, acrescido de valor das despesas do ajuizamento da ação de busca e apreensão e ainda os honorários do advogado, do autor, do banco, da instituição financeira. Tudo isso tem que ser depositado Agora sim. Voltou? Beleza, obrigado. Voltou aqui. Então, no prazo de 5 dias, a contar da execução da liminar na ação de busca e apreensão, esse devedor terá que depositar tudo isso. Ele terá que pagar integralmente todo o valor da dívida que ele tem com o banco. Isso acontece na prática? Raramente esse devedor terá essa quantia para fazer a purgação da mora. Infelizmente. Esse prazo de 5 dias é contado a partir de quando? A lei fala, expressamente, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão. Mas aqui nós temos uma interpretação do STJ um pouquinho diferente do que está na própria lei, tá bom? Esse prazo de 5 dias vai competir ao devedor, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, efetuar o pagamento. O que ele tem que pagar? A integralidade da dívida, toda, vincenda e vencida, tá? Todas as dívidas aqui serão pagas. Mais que isso, essa é uma outra situação que favorece muito o banco. Vamos imaginar que eu tenho um contrato de financiamento de 60 prestações. E das 60 prestações, eu já paguei 50, 55. Ou seja, só faltam 5 ou 6, pouquinhas parcelas. Faltam aqui, ó, nesse meu exemplo que eu dei, 1, 2, 3, 4, 5 parcelas que ainda não foram pagas. E eu estou inadimplente, ok? Já paguei 55, faltam 5 para 60. Eu posso alegar na minha defesa, diante da concessão da liminar de busca e apreensão, a teoria do adimplemento substancial para evitar, né, que o bem
tem a propriedade consolidada em favor do banco? Olha só isso aqui, o STJ já considerou que na ação de busca e apreensão por alienação fiduciária não se aplica a teoria do adimplemento substancial, ok? Julgados do STJ aqui nesse sentido, ó. A segunda sessão concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial nos contratos celebrados com fundamento no Decreto-Lei 911 de 69. Esse julgamento aqui é de maio de 2020. E ele é um julgamento que vem aí se consolidando, tá? Esse aqui de 17 também é no mesmo sentido, ó, um julgado que eu trago aqui, dizendo que não se aplica a teoria do adimplemento substancial no contrato de alienação fiduciária, ok? STJ sendo STJ, porque isso favorece quem? As instituições financeiras, ok? Nenhuma surpresa em relação a isso. Natureza do prazo para pagar em 5 dias. Na prática, muitas vezes o réu não vai pagar nesse prazo de 5 dias. Mas vamos imaginar que o seu cliente é ponta firme, falta pouca parcela ainda, né, para esse contrato ser finalizado, e ele quer depositar em juízo o valor para purgar a mora. Esse prazo de 5 dias é natureza processual, só dias úteis, ou direito material, não contado em qualquer dia, inclusive dias úteis. O prazo para pagamento de 5 dias para purgar a mora, né, é prazo de natureza processual ou prazo de natureza material? 5 dias úteis ou 5 dias corridos? STJ já decidiu essa questão. O STJ diz que é prazo de natureza material, tá? O prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida, previsto no artigo 3º, parágrafo 2º do Decreto-Lei, deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, previstas no artigo 219 do CPC, julgado do STJ aqui de junho de 2020, terceira turma. É isso que tem prevalecido, tá bom? Olha o fundamento desse acordo. O pagamento da integralidade da dívida é ato jurídico não processual, pois não se relaciona a um ato que deve ser praticado no processo, ou em razão do processo. Não se trata de prazo que interfira na relação processual, ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão, não gerando consequências endoprocessuais, ou seja, dentro do processo. Logo, para o STJ, trata-se de prazo material, portanto, contado em dias corridos. Beleza? Prazo material. Bom, e se o réu, o devedor, vai lá e paga? Bom, se ele vai lá e paga, o bem será restituído a ele, tá? E todas as despesas, né, para que esse bem seja devolvido a ele, serão arcadas pelo banco, se o banco já está na posse do veículo, ok? As despesas serão arcadas, nesse caso, pelo banco. Artigo 3º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911/69. Segunda possibilidade que existe em relação ao devedor quando a liminar é concedida. Ele pode purgar a mora e contestar, ou ele pode somente contestar, que é o que normalmente acontece, né? Ele vai lá e apenas contesta. Então vamos falar algumas observações sobre isso. Observações sobre a contestação. A resposta do devedor poderá ocorrer, a contestação, ainda que ele tenha pago a integralidade da dívida pendente, para evitar que o bem consolide em propriedade do banco fiduciário, caso ele entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Então vamos lá, deixa eu explicar isso aqui. Imagine a seguinte situação: o banco entrou com uma ação de busca e apreensão, o juiz deu a liminar foi lá e apreendeu o bem. Eu sou devedor, eu tenho prazo de 5 dias para purgar. Eu vou lá e purgo, deposito o valor integral da dívida. Para quê? Para que o bem volte para mim. E além disso, eu posso apresentar contestação. Por quê? Porque o valor que eu estou pagando agora para purgar a mora é um valor excessivo, cobrado pelo banco. Eu vou demonstrar isso na minha contestação. O fato de eu purgar a mora não retira o meu direito de contestar. Aqui nós temos apenas um problema. O prazo para apresentar a contestação é 15 dias e o prazo para purgar a mora é 5. Então o que eu tenho que fazer? No prazo da purgação da mora eu também contesto. Aí beleza. Mas professor, e se eu purgo a mora, eu ainda vou ter o prazo de 15 dias para apresentar a contestação, ou eu vou ter que apresentar a contestação como a purgação da mora? Aqui, por uma questão de segurança jurídica, na prática, se você puder já apresentar tudo, a purgação da mora e a contestação no prazo de 5 dias, melhor. Eu, particularmente, entendo que não há preclusão, ok? Por quê? Uma coisa é purgar a mora, a outra é contestar. Eu posso simplesmente depositar o valor em juízo no prazo de 5 dias para evitar a consolidação da propriedade em favor do banco, e aí, quando eu purgo a mora, eu já requeiro ao juiz que o bem seja devolvido a mim, réu, devedor, e eu conseguindo nessa petição que eu vou apresentar a contestação no prazo legal. E aí eu vou ter 15 dias para efetivar a minha contestação e alegar excesso, né, de cobrança, excesso de pagamento, para poder apresentar a matéria de defesa aqui relacionado a isso, ok? Esse prazo de 15 dias, claro, esse sim, esse é um prazo processual, eu vou apresentar defesa dentro do processo. Esse prazo processual, ele é contado em dias úteis, ok?
Então, olha, a resposta do devedor fiduciário poderá ocorrer ainda que tenha sido paga a integralidade da dívida, caso o devedor entenda ter havido pagamento a mais, e ele vai, portanto, agora requerer, inclusive, a restituição do que ele pagou a mais, ok? Muito bem. E se o devedor fiduciante souber da ação antes? Mesmo que o devedor tome conhecimento da ação em momento anterior e tenha apresentado a sua defesa, a defesa só pode ser analisada pelo juiz depois de efetivada a medida liminar, ok? De qualquer forma, a defesa só vai poder ser analisada pelo juiz depois que a liminar foi efetivada, foi cumprida, tá bom? Antes disso, mesmo que eu apresente a contestação antes da busca e apreensão ter sido efetivada, o juiz só conhece a defesa depois de feita a efetividade da medida ter sido positiva, encontrou o veículo. Maravilha? Esse prazo de 15 dias é um prazo processual para apresentar a contestação. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar para as perguntas, tá bom? Fiquem tranquilos aí, a gente já está terminando. A contestação deve ser apresentada no prazo de 15 dias úteis a contar da execução da liminar. Assim, concedida a liminar, sem a oitiva do réu, cumpre ao magistrado expedir o mandado que tem dupla finalidade. Autoriza a busca e apreensão do bem e promove a citação do réu. Muito bem, constará o prazo de 15 dias, que começará a ser contado. Aqui é que vem a divergência, tá? Quando que começa a contar o prazo de 15 dias para apresentar a defesa, a contestação? É da data em que o oficial de justiça vai lá e apreende o bem, ou é da data em que essa apreensão do bem, o mandado, é juntado aos autos da ação de busca e apreensão? Olha só, aqui o STJ tem decidido que esse prazo de 15 dias não é da data literal do momento em que o oficial de justiça vai lá e apreende o bem. O STJ tem entendido que o prazo começará a ser contado da juntada aos autos do mandado de citação e cumprimento da medida liminar, ok? É isso que tem prevalecido. Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias para o oferecimento da contestação pelo devedor é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, e não da data da execução da medida liminar, ok? O mandado de busca e apreensão e citação veicula simultaneamente a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo 2 prazos diversos. 5 dias contados da execução da liminar para o pagamento da dívida, purgação da mora, e 15 dias a contar da juntada aos autos do mandado para o oferecimento da defesa da contestação. Ok? É esse o entendimento que tem prevalecido. RESP 1.321.052. Os prazos são contados de forma diversa. 5 dias para purgar a mora é da data em que foi efetivada a medida liminar. Foi lá e apreendeu bem. 15 dias para apresentar a contestação, quando o mandado de citação é juntado aos autos. 15 dias da juntada aos autos. Ok? Na ação de busca e apreensão, a análise pelo juiz da contestação deve ocorrer somente depois de cumprida a medida liminar, de apreendido o bem. Enquanto o bem não for apreendido, o juiz não analisa a contestação. Muito bem, apresentou a contestação no prazo de 15 dias. Quais são as matérias de defesa que podem ser apresentadas na contestação pelo réu? O réu pode apresentar nesse prazo de 15 dias questões processuais. Não houve a constituição em mora, falta a condição da ação, o título que foi juntado não é o original, tem algum vício na citação. Enfim, pode apresentar matéria de natureza processual, como ele pode também apresentar matéria de natureza do direito material. Para o STJ, o reconhecimento de que as cláusulas do contrato de alienação fiduciária de financiamento são abusivas e que há cobrança em excesso por período indevido, tudo isso pode ser apresentado como matéria de defesa na contestação da ação de busca e apreensão, ok? E se isso for acolhido, descaracteriza a mora. Descaracteriza a mora, ok? E o bem tem que ser retomado em favor do réu, já que ele não está em mora diante do acolhimento da sua defesa de cobrança excessiva, de juros abusivos, de período, de cobrança que não é devido nesse contrato de alienação fiduciária. Essa matéria toda pode ser apresentada na contestação da reconvenção, ok? Agora, isso tem que ficar demonstrado no processo, tá? E acolhido pelo juiz. A simples discussão disso, a simples apresentação dessa matéria de defesa não afasta a constituição em mora do devedor, ok? A simples discussão nos autos ou em outra ação sobre a necessidade de revisão das cláusulas contratuais é incapaz de evitar a apreensão do bem alienado fiduciariamente. A ação aqui não perdoa. Comprovou que está constituído em mora, vai conceder a liminar e vai apreender o bem, ok? Isso não vai, uma discussão num contrato revisional de cláusula bancária, não vai evitar a liminar da busca e apreensão. Só se essa defesa, apresentada numa ação própria ou apresentada na própria contestação da ação de busca e apreensão, for acolhida. Aí sim vai descaracterizar a mora. Fora isso, não, ok? Muito bem. Nessa defesa, contestação, o réu, o devedor, pode questionar a venda do bem, o valor da venda? Não. A gente já viu que não. Isso tudo tem que ser discutido em ação própria. Qualquer questão relacionada à venda do bem pelo banco, ação própria, inclusive para prestar contas. Maravilha? Na ação de busca e apreensão. Na ação de busca e apreensão.
quando o devedor é citado e apresenta contestação, ele pode apresentar reconvenção. Um pedido reconvencional para discutir as cláusulas do contrato, para discutir, por exemplo, o pagamento a mais de uma cobrança do valor em dobro do que ele pagou a mais. Ele pode, por exemplo, fazer um pedido de indenização por dano moral, que não era devida à busca e apreensão. Ele pode fazer um contra-ataque na contestação da busca e apreensão. Lembre-se, estamos diante de uma ação cujo procedimento é especial. E eu estou agora tendo a oportunidade de fazer a defesa do réu. Eu posso contra-atacar, fazer um pedido contra o banco? STJ, posicionamento pacífico, que sim, tá? É passível de reconvenção. Jurisprudência do STJ nesse sentido aqui e dos tribunais também inferiores, tá? É possível, eu trago 3 jurisprudências aqui de tribunais inferiores dizendo que é possível sim a reconvenção. Olha aqui. Apelação, busca e apreensão, alienação fiduciária, reconvenção. A sentença de primeiro grau não admitiu a reconvenção. O que o TJ de São Paulo disse? Sentença que julga procedente a ação de busca e apreensão e não conhece a reconvenção, entendendo que esse expediente seria incompatível com o procedimento especial da lei, do Decreto-Lei 911, né? Olha o que o TJ de São Paulo reconheceu aqui. Possibilidade de apresentação de resposta e também de reconvenção. Dessa feita, tornou-se ampla a possibilidade de defesa, abrangendo oferecimento de contestação, mas também de reconvenção, inclusive para apresentar matérias de defesa referente à própria cláusula ou abusividade das cláusulas contratuais, tá? Para anular cláusulas contratuais. Então é possível apresentar reconvenção. Trago outra jurisprudência do TJ São Paulo nesse sentido, e uma aqui, do TJ Paraná. Ação de busca e apreensão, reconvenção. Pedidos revisionais do contrato. Eu posso apresentar uma reconvenção para revisar o contrato, para declarar cláusulas nulas, abusivas, tarifa cobrada de forma indevida, prestação de serviço irregular. Sim, tudo isso aqui pode ser objeto de reconvenção na contestação da ação de busca e apreensão. Maravilha? Muito bem. Matérias aqui bancárias, tá? De defesa, podem ser apresentadas na reconvenção da busca e apreensão. Muito bem. Feita a defesa por contestação, o juiz normalmente oportuniza a impugnação por parte do banco, réplica ou impugnação, e aí o processo vem concluído para julgamento. É uma ação muito simples, normalmente não há instrução probatória aqui. Se houver necessidade de produção de prova, é possível produzir a prova, mas normalmente não há questão de direito, questão que está já pacificada pelo STJ, súmulas com efeitos vinculativos, recursos repetitivos, e aí o juiz vai julgar o pedido de busca e apreensão. Ele pode, claro, julgar improcedente o pedido, acolhendo a defesa, ou procedente o pedido, não acolhendo a defesa. Muito bem, se for improcedente o pedido, ele vai condenar o banco, autor da ação, ao pagamento da multa em favor do devedor réu. Esse pagamento será equivalente a 50% do valor originariamente financiado, devidamente atualizado, caso a liminar que foi concedida levou o banco a vender o bem. Nesse caso, então, vai caber a multa aqui em favor do devedor, uma multa de 50% do valor originariamente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado pelo banco, sem prejuízo da multa do próprio devedor que venceu a ação, agora o réu, ser indenizado por eventuais perdas e danos, já que ele perdeu o bem, né? E o bem foi vendido pelo banco. Agora, se a defesa do devedor réu não for acolhida, o juiz vai julgar procedente o pedido, consolidar a propriedade em favor do banco fiduciário e caberá ao devedor, que perdeu a ação, o réu, o recurso de apelação. Esse recurso de apelação não tem efeito suspensivo. O banco é consolidado independentemente do recurso como proprietário desse bem e vai vender o bem. Se já não vendeu, vai vender ainda agora. E se a apelação for provida e reverter o julgamento? Aí cabe aquilo, né? Se a apelação aqui for provida, essa decisão serve de título executivo judicial contra o credor fiduciário. E agora o devedor vai, no cumprimento de sentença, buscar o crédito que foi reconhecido em seu favor, decorrente da apreensão e venda do bem. A apreensão e venda do bem feitos de forma indevida, já que o recurso de apelação foi provido, o recurso apresentado pelo devedor, pelo réu, do contrato de financiamento da ação de busca e apreensão. Para a gente finalizar, essas duas situações quando a liminar é efetivada. E se a liminar não for efetivada, não encontra o bem, o veículo que estava em posse do devedor réu na ação de busca e apreensão. Bom, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado, ou se não se achar mais na posse do devedor, aí o banco tem uma faculdade, né? Ele vai converter a busca e apreensão em ação de execução, vai seguir o rito do procedimento executivo. Inclusive é possível quando o bem é encontrado, mas ele é encontrado em péssimo estado de conservação, não vale mais nada, o bem foi depenado, foi deteriorado pelo devedor que fez o financiamento, e aí vai converter em ação de execução, ok? Muito bem, convertida em ação de execução, a ação de execução vai seguir, e aqui é importante, o valor da execução não é o valor da execução em comparação ao valor do bem, do veículo, tabela FIP, não.
é o valor da execução do inadimplemento do contrato de financiamento, das cláusulas do contrato de financiamento, do inadimplemento da dívida bancária. Aí o banco traz essa atualização da dívida e a ação de execução prossegue com esse valor, ok? Não é o valor de mercado do bem, tá? É o valor da dívida do contrato de alienação fiduciária. E como que vai terminar essa execução? Ou com o pagamento da dívida, ou com o acolhimento de uma defesa, dizendo que a dívida não é devida, no embargo à execução, ou por prescrição intercorrente, se esse devedor não tem patrimônio para garantia da dívida, né? Vai ter que aguardar aí a prescrição intercorrente, vai seguir uma ação de execução normal, com todas as possibilidades aí de defesa no caso concreto. Ok? Era isso, pessoal. Essa exposição aqui sobre busca e apreensão de contrato de alienação fiduciária, Decreto-Lei 911 de 69. Deixa eu interromper o meu compartilhamento aqui, e aí eu vou começar a abrir para as perguntas, e depois eu olho aqui no chat, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o André. André tem uma pergunta lá do comecinho, né, da nossa exposição. Vamos ver se qual que é a dúvida dela, eu vou respondendo aqui. Eu vou seguir a ordem que tá aqui para mim. A André, o Alexandre, a Ana, o Williams e o Fabiano, tá bom? Depois o José Luiz. Vamos lá, Andréia. Bom dia, bem? Bom dia, tudo bem. Vamos lá. O que acontece? Um cliente recentemente me procurou, aí coincidentemente a gente está falando dessa aula hoje. Eu vim a descobrir, por intermédio da procura desse cliente, que aqui no Rio, os escritórios de advocacia vêm oferecendo muito para as pessoas que têm débito com essas financeiras e que ainda não foi iniciada a ação de busca e apreensão. Vou dar um exemplo prático. Esse cliente meu, ele deve 4 prestações. Não tem condições de pagar as 4 prestações. Ele vem tentando junto ao banco um refinanciamento, que ele já pediu há um tempo atrás, agora não foi concedido. E esses escritórios, eles vêm oferecendo a defesa antes de ocorrer a ação de busca e apreensão. Eu não consigo visualizar isso, porque se não existe ação ainda, como entrar com qualquer coisa para defender esse cliente de uma possível busca e apreensão, tendo em vista que ele tem ciência que ele deve 4 prestações e essa busca e apreensão vai ocorrer a qualquer momento. Tem algumas empresas de solução de dívidas, né, empresas que trabalham nesse ramo, elas têm profissionais que eles fazem esse contrato com o consumidor, dizendo o seguinte: você tem uma dívida no banco e o seu veículo vai ser objeto de busca e apreensão daqui a pouco. Mas eu posso prestar um serviço para você, que eu vou renegociar essa dívida no banco e você não vai perder o seu veículo. E aí o que ele faz? Ele outorga uma procuração para essa empresa vai lá e renegocia a dívida no banco. Tá, mas nesse caso não é especificamente isso. Eu tenho até uma ação contra uma empresa dessa, que ofereceu para um cliente meu essa situação, e ele pagou, ele deu uma entrada, ele fez um contrato, e a financeira começou a cobrar ele, essa mesma situação. Ele teve que renegociar com a financeira, que essa empresa falou para ele: esconde o carro, lá na frente, quando a gente juntar um dinheiro, a gente vai quitar isso, mas nesse momento eu não posso fazer nada para te ajudar. E ele, ignorante no assunto, ele achou que essa empresa fosse intervir diretamente e fosse resolver a situação. Ele não tivesse que esconder o carro, esperar fazer uma poupança, digamos assim. Agora esse escritório está oferecendo para ele entrar com uma ação, como se fosse uma ação protetiva, digamos assim, de uma futura busca e apreensão, que poderia entrar com uma ação de renegociação e de tipo de fase de evitar a possível busca e apreensão que já está batendo as portas. Mais ou menos assim, uma ação. Eu não consigo visualizar que tipo de ação você poderia entrar numa situação dessa. Bom, de duas uma. Ou a empresa contratada, ela faz essa política de ter uma procuração, vai lá no banco, renegocia a dívida para pagamento em uma única parcela, e aí ela consegue abatimento do valor da dívida de 60%, 70% do valor da dívida, só que aí o pagamento é em uma única parcela daquela renegociação, e sobre essa diferença do que era devido e o que ele pagou, ela cobra um percentual dos seus honorários, né, nesse contrato que ela faz com o consumidor. Isso é uma negociação extrajudicial. Agora, se ela está oferecendo uma defesa em favor do consumidor que está inadimplente no contrato de alienação fiduciária, no contrato de financiamento bancário, de automóvel, se ela faz essa promessa de defesa, a defesa só pode ser judicial. Não tem jeito. Ela teria que entrar com uma ação, talvez revisional do contrato, com uma medida liminar para evitar a busca e apreensão, mas para isso ela tem que garantir em juízo. Eu não vejo uma possibilidade dela fazer uma defesa que não seja judicial. Não, sim, ela diz que existe, essa escritório de advocacia diz que existe uma defesa judicial para evitar essa busca e apreensão e fazer uma... Não diz expressamente, eu imagino uma revisão do contrato. Aí faz um print para esse cliente meu, que é uma pessoa rude, coloca lá no WhatsApp dizendo que tem uma lista de processos, que ele já conseguiu isso na justiça, não sei o que, o escritório de advocacia no Rio de Janeiro. Uhum. É uma técnica aí de captação de cliente, né, de convencimento do cliente, não sei se isso é abusivo, se não é, mas enfim, se for fazer uma defesa, como ele promete, só pode ser judicial. E que defesa seria essa antes da ação de busca e apreensão? Sim, essa é a minha... Só pode ser uma ação revisional do contrato com um pedido de tutela provisória, de liminar, para impedir a liminar da busca e apreensão caso seja ajuizado. Não vejo outra saída aí. É porque eu não consegui visualizar uma antecipação de busca e apreensão para defender e querer expor motivos que não caracterizariam. Não consigo imaginar isso. Então é realmente, possivelmente, uma revisional de contrato. Possivelmente. Né? Precisaria ver qual que é a promessa aí dessa empresa, né? Desse escritório de advocacia. Sim. A Silene Alves está perguntando, tem uma pergunta aqui. Silene, aqui embaixo, ó, quando você clica aqui embaixo,
tem reações. Aí você clica no reações, vai ter aí um ícone levantar a mão. É só você clicar aí nesse ícone levantar a mão, tá bom? Aí, agora deu certo. Vamos lá, obrigado, doutor André, doutor Alexandre Soares. Pode abrir pra mim, Gabi, aí. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Eu tô passando, inclusive eu tô no momento de contestação, já fiz a contestação, uma busca e apreensão. Certo. Realmente o devedor inadimpliu, né? Mas aconteceram alguns fatos que ainda aumentou minhas dúvidas, fazendo a contestação, eu tô com algumas dúvidas. Uma delas, né? Eu tive a possibilidade de fazer a purgação da mora. Certo. E surgiu infelizmente, não consegui levantar o recurso, não efetivou, mas surgiu uma dúvida naquele momento. O prazo de 5 dias após a efetivação da liminar. Isso. Aí fiquei com dúvida no seguinte, vamos supor que esse prazo foi numa terça-feira, 5 dias dá no final de semana. Qual que é o prazo? Antecipa para sexta ou para segunda? Nesse caso aí, o prazo de 5 dias para purgar a mora é um prazo de natureza material, como nós vimos. Isso, né? Se foi na terça, eu já conto o dia do início, tá? Isso. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado. Né? Nesse caso, você vai ter que pagar até sexta. Ah, é? Porque se você for pagar segunda, não tem dia útil, né? Não é só dia útil, é qualquer dia. Se vence no sábado, você vai ter que pagar na sexta. Essa é uma dúvida de pouco, que persistiu na data, né? Na época da possibilidade, que encurtou o prazo para 2, 3 dias. Exatamente, tem esse azar aí. Bom, em matéria de contestação, doutor, eu coloquei uma questão processual, que o banco ele juntou uma procuração não assinada. Certo. A procuração não assinada, se o banco juntou uma procuração não assinada, há um vício processual, mas esse vício é sanável, tá? O que o juiz vai fazer? O juiz vai intimar o banco para regularizar isso. Vai dar um prazo de 5 dias para que seja regularizada a procuração. Se não for, aí o juiz vai extinguir o processo em razão da inexistência da representação, tá? O banco não pode postular sem um advogado com capacidade postulatória, porque o banco mesmo não tem. Agora, se for sanado o vício, vai seguir o processo. A questão é que o banco já pediu para a parte se manifestar, né, ou manifestar a contestação, mas não pediu para sanar esse vício. Aí vai depender como que o juiz vai analisar isso. Ele vai poder analisar que o vício não foi sanado ou ele vai intimar o banco especificamente para isso. Por quê? Pelo princípio da primazia do julgamento do mérito, né? Extinguir uma ação só porque não foi juntada na procuração, eu tenho que dar um prazo para juntar, regularizar. Se não juntou, aí sim. Entendi. Então, minha matéria principal foi comportamento contraditório do banco. E ao mesmo tempo que a busca e apreensão, um fato, né, foi feito em segredo de justiça. Certo. Né? Então, o devedor só ficou sabendo da busca e apreensão. Depois que foi lá no oficial de justiça. Na presença do oficial de justiça e do representante do banco. Bom, só que nesse período, entre a ação, a busca e apreensão já concedida, né, a liminar, e a apreensão propriamente dita, houve muita negociação entre o banco e o devedor e foram pagas algumas parcelas. Não a totalidade devida, mas quase todas. No final ficou uma só vencida. Certo. Inclusive, no dia da busca e apreensão, houve pagamento na parte da manhã, a apreensão foi na parte da tarde. Você acha que tem sucesso essa argumentação? Comportamento contraditório do banco? De um lado, o banco tem intenção de buscar o bem e na prática, o banco praticou a manutenção do contrato. É uma excelente defesa, sem dúvida nenhuma. Porque até demonstra uma má-fé, né? Se eu estou renegociando a dívida, se o devedor ele tá lá fazendo pagamento, eu tô aceitando esse pagamento dele e paralelamente a isso eu tô ajuizando uma ação de busca e apreensão, isso pode evidenciar sem dúvida nenhuma um comportamento contraditório, uma má-fé, né? Uma violação da boa-fé objetiva por parte do banco. Não sei se a ponto de descaracterizar a mora e a efetividade da medida liminar, mas que pode ser apresentada em defesa e ver o que vai dar, acho que foi uma excelente estratégia. Eu já apresentei, né? Não, maravilha, eu também apresentaria essa defesa. E outra coisa também é os meios vexatórios, né? Porque para localizar o devedor e o bem, eles utilizaram de um falso interesse comercial, mas é difícil provar, né? É difícil provar, mas também conduta ilícita, por abuso do direito, né? Se ficar demonstrado isso, pode ensejar uma responsabilidade civil do banco, caberia até uma reconvenção nesse sentido. Pedir reconvenção por danos morais. Sim, mas precisaria da prova aí, da prova efetiva dessa situação. A última, tá? Só para não... Vamos lá. Em ato ordinatório, foi dado prazo de 15 dias para manifestar a contestação para o banco. Foi pedido também um prazo comum de 5 dias para suscitar questões de fato de direito que entenda pertinente o julgamento da lite. Certo. Então, assim, a minha dúvida é o seguinte, esse prazo comum de 5 dias eu conto a partir do ato ordinatório ou a partir da apresentação da contestação? Porque é um prazo comum, fiquei muito na dúvida quanto a isso. Não, é da intimação desse despacho. Então a outra parte também, o banco vai ter que apresentar em 5 dias com as provas e depois ele tem prazo para manifestação ainda correndo, é isso? Isso. Então tem que apresentar com urgência. Bom, é isso. Beleza. Valeu, Alexandre. Caiu na hora certa essa aula. Obrigado. Daqui a pouquinho eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp das turmas o mapa mental da nossa aula, tem muita jurisprudência lá para vocês analisarem, tá? Vamos lá, Ana. Na minha sequência aqui tá a Ana, o Williams, o Fabiano, o José e a Silene. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, Ana. Deixa eu só fazer uma parte aqui pro doutor Alexandre.
eu faço aula com o Vinícius, né, Nunes, ele fala muito dos nichos de sustentação, e a defesa em busca e apreensão, que ele trata por siglas, o DBA, rende muito financeiramente, né, e ele fala muito dessa questão de que a tratativa do que tu tá provar, que tu tá fazendo contra o banco, tu consegue elidir a mora. Algum tribunal, eu acho que 1 ou 2 ali, alguma coisa assim, eu não entrei na aula desse nicho específico, porque eu acabei escolhendo a defesa com desbloqueio de conta para mim colocar a campanha no Eds, né, mas eu vou até dar uma assistida hoje na aula, se o colega quiser, eu posso depois passar alguma coisa para ele, tem até material ali, acho que eu até vou disponibilizar no grupo se o pessoal quiser, porque ele dá modelos de peça para tudo que é situação e ele gosta muito e já trabalha muito nisso aí, né? Mas eu sei que essa é uma tese que é muito boa, né? Doutor, a minha dúvida é assim, ó, ele não precisa então juntar a memória discriminada de dívida do valor que está devendo na inicial? Não, ele só vai fazer isso Só apontar o valor. Só na hora que for converter em ação de execução. Na busca e apreensão para pagar, aí se ele quiser ter mais entendimento ali da forma de cálculo, aí ele tem que fazer uma prestação. Não. Como há uma possibilidade, né, de purgar a mora, ele traz um demonstrativo de débito, tá? Com a sua inicial. Do valor das parcelas vencidas e vencendas. Ele traz um demonstrativo de débito. Só que ele tem que atualizar isso quando for convertido em ação de execução. Justamente, por que ele traz isso? Ele traz isso para poder oportunizar o réu citado de purgar a mora. Entendi. Acho que era isso aí, doutor, viu? Só uma outra situação bem fora disso aí. Aqui aconteceu muito aquela virose, chamam de virose, isso que aconteceu com o Murilo. E aqui no Rio Grande do Sul, eles estão orientando muito a tomar a vacina para meningite também, que nós temos 3 tipos de meningite. Uma é coberta pelo SUS, que todo mundo toma, mas o pessoal não sabe que tem um outro tipo de meningite que é muito séria, que só pela particular, né? Então, foi exatamente, olha, o que aconteceu. Da última vez, essa semana, que ele foi, e no atendimento do plantão do hospital, a médica que atendeu, a pediatra, diagnosticou que poderia ser meningite, né? E aí no outro dia, aí já com uma consulta particular, o médico dele fez alguns exames, algumas coisas e descartou a meningite. Mas ele já tomou essa vacina também. Mas a gente analisou isso. Eu acabei dando na minha, mas assim, quando ela teve esse surto quando começou esse surto aí, de vômito e febre, a minha nunca teve febre, ela só teve vômito uma vez, e aí assim, o Plasio é tira-colo. Sim, já fica, ela já sentiu ali, deu nos colegas, eu já dou nela, porque assim, eles não estão conseguindo identificar esse tratamento que pode ser, e a gente não quer ver eles assim, né, mas só isso aí, melhoras pro Murilo, pobrezinho. Obrigado, valeu, Ana, obrigadão. Um abraço, tchau. Obrigadão. Olha só, a Cristina tá perguntando aqui, se esse pagamento em 5 dias para purgar a mora, deve ser feito por depósito judicial. Exato, tá? E depositar em juízo o valor para purgar a mora. Você pode também pagar diretamente ao banco e comunicar isso no processo. Mas para ter mais efetividade, é melhor já depositar o valor integral nos próprios autos por um depósito judicial. Portanto, uma petição simples que foi feito o pagamento. E aí, claro, o juiz vai intimar o credor em relação ao pagamento efetuado. Ok? Dr. Williams, vamos lá. Vai abrir já, Gabi? Dr. Williams Dantas. Algumas ponderações, e no final até eu coloquei aqui no chat uma decisão do TJ, depois eu vou perguntar para o senhor. Veja só, bem assim, rapidinho. Como não houve defesa no caso concreto, eu poderia me habilitar na ação primitiva de busca e apreensão para tomar conhecimento da prestação de conta do próprio, ou seja, da informação da venda do bem, certo? Primeiro ponto. Nessa ação autônoma de prestação de contas, ela pode ser via juizado especial ou não? Ou tem que acompanhar o rito onde rodou a própria busca e apreensão? Não necessariamente. Não necessariamente teria que ser no mesmo juízo, por prevenção. Eu acho que poderia ser autônomo. Agora, eu não sei se isso poderia ser no juizado especial, né? Instituição financeira, talvez sim. Talvez poderia no juizado especial. Nessa ação de prestação de conta, a busca material é a prestação de conta, literalmente. Aí há condenação de honorários por alguma parte ou não? Na prestação de contas? Sim. Acho que sim, se a ação for julgada procedente e for obrigado o banco a prestar as contas, havendo procedência do pedido, haverá fixação de honorários. Um caso engraçado que eu coloquei até uma decisão de primeiro grau aqui, nossa, é olhar a prestação de busca e apreensão por um outro aspecto. Assim, é uma tese meio maluca, veja só. Imagine que o carro custa 200 mil. E eu fiz um empréstimo nesse banco de apenas 100 mil. Ele ficou alienado financeiramente só com 50 mil, ou melhor, com 50%. E desses 50%, eu paguei, dos 100 mil, eu paguei 70 mil reais. Esse é um caso concreto, tá? Da dívida total de um veículo de 200 mil reais, que já tinha sido feita a alienação fiduciariamente de só 100 e poucos mil, eu devia 26. E o cliente perdeu o prazo da purgação de mora. No prazo de contestação dos 15 dias, depositamos um valor em juízo sobre esse prisma. Seguinte, apesar de ter recolhido fora do prazo, a dívida desse bem não se atrela. É lógico que depois, na contestação, o banco veio para cima, dizendo que perdeu o prazo, que não, toda essa tese que o doutor falou aí. Mas a decisão de primeiro grau, pelo menos por hora, mandou restituir o veículo, porque a ação perdeu o objeto.
Eu coloquei uma parte da sentença aí no chat. Aí. Maravilha, ótima tese. Maravilha, ótima tese. E aí, o juiz determinou que o banco devolvesse o veículo? Exatamente, tá aí no chat aí. Maravilha, ótima. Porque é olhar de uma nova visão. Porque, geralmente, se olha quando tá inadimplência. Tudo bem, mas qual é a inadimplência? A proporção, porque quando eu fiz a alienação fiduciária, ela vai para um prisma que eu peguei só 50%, e desse 50% garantiu uma dívida. O veículo, a proporção do veículo é muito alta frente à pequenez do inadimplemento numa proporção. Então, nós demonstramos isso e foi possível. Maravilha, excelente tese. Então, já vimos 2 teses aí, excelentes, né? Trazidas pelos colegas aqui nessa ação de busca e apreensão. A ideia é essa, a gente compartilhar a experiência. Se alguém quiser depois dessa peça aí, a gente disponibiliza aí, pessoal. Disponibiliza no grupo do WhatsApp, Williams, que daí eu copio e jogo nos outros grupos do WhatsApp das outras turmas, tá? Estamos com a turma 1, 2 e 3 aqui. Não foi a época que eu estava internado com a na minha boca, foi um colega meu aqui do escritório que assinou essa peça. Mas tá aí, tá tranquilo. Beleza, maravilha. Obrigado. Vamos lá, Fabiano. Valeu. Vou ligar pro senhor essa semana. Obrigado. Valeu. Vamos lá, Fabiano. Tá com o som ainda fechado, nós vamos abrir aqui para você. Abri agora. Tá me ouvindo? Bom dia. Sim. Bom dia, professor, bom dia, colegas. A minha pergunta é um caso concreto, de mais de 20 anos, tá? Foi uma busca de apreensão, aconteceu há mais de 20 anos, no qual o banco efetivou a busca e apreensão e nomeou um depositário infiel. O depositário infiel porque ficou depois infiel, né? Depositário fiel do bem, né? E no curso da ação, o banco desistiu da ação. E aí o bem permaneceu com esse depositário infiel, no caso que infiel. Agora, recentemente, o banco já foi extinto, que era o Banco Real, o antigo Banco Real, e agora estão dizendo que é o Banco Santander que comprou o banco, né? O Banco Real. Essa dívida foi passada por uma financiadora, por uma credora, né? E hoje a dívida está em 700 e poucos mil. Só que, doutor, fizeram aquela cartinha que mandam frequentemente para a quitação de dívida num valor bem menor. E ele foi feito o pagamento dessa carta. Só que mesmo assim o carro foi apreendido. Eu queria saber do senhor se cabe a ação de prestação de contas nesse caso e de quem seria a responsabilidade para reaver o bem. Porque, como eles desistiram da ação, né? Então não teria o porquê permanecer com o bem apreendido. Hoje em dia, acho que o bem já nem existe mais. 20 anos atrás, isso? 20 anos atrás. Esse bem aí já era. Sim, já era. E aí o que acontece? Eu queria saber qual seria a medida cabível para esse caso em concreto, porque ele está sendo cobrado numa dívida de 700 mil agora. Ele liga constantemente para o meu cliente, né? A gente não sabe de quem realmente é a legitimidade para a gente entrar com a ação, porque o Banco Real foi vendido para o Santander. O Santander, por sua vez, vendeu a dívida para essa credora. A credora cobra o meu cliente e diz que tem que procurar o Santander, né? E a gente gostaria também de rever a questão do carro e dos valores que foram feitos em busca e apreensão do bem. Pois é, mas houve a desistência... Houve a desistência do processo. Da ação de busca e apreensão. Só foi feita a busca e apreensão. A partir do momento que foi feita a busca e apreensão, o alienante, o rapaz que ficou com a posse do bem, nomeado pelo juiz, ele ficou com o carro, não devolveu, disse que o carro era dele, entendeu? E ficou por isso mesmo. Mais estranho isso aí. Bom, mas olha só, se houve uma desistência da ação de busca e apreensão, caberia ao banco ou o cessionário do crédito, né, a empresa cessionária depois, caberia a eles uma ação de execução para cobrar o valor do contrato financiado que não foi adimplido. Se não tem nem essa ação de execução ajuizada... Doutor, deixa eu lhe falar para o senhor. O processo que foi feito é tão antigo que ele não tem foi feito eletronicamente, já era antigamente feito através de protocolo, né? Então, assim, a ação já não se tem mais. Mas depois que o juiz homologou a desistência da busca e apreensão? Não, doutor, a gente não teve acesso aos autos. Tendo em vista que o processo é antigo, é isso que eu estou falando para o senhor. Entendi. Então, Fabiano, não dá pra gente analisar aqui, assim, detalhadamente o que pode ser feito. Na verdade, eu vou pedir uma gentileza pra você me encaminhar um e-mail explicando direitinho isso aí. Você pode até anexar aí os documentos que você tem, se você tem algum documento, ou a gente marca aí uma conversa, tá? E aí a gente analisa especificamente, porque me parece assim, que diante dessa desistência, depois dessa cessão do direito, não tem mais ação, já se passaram 20 anos. O senhor até falou na aula que após a ação de busca e apreensão, ele converteria em execução, né? A parte que ficou devendo. É uma faculdade do credor. Não existiu nem essa parte da execução. Entendi. E por que está sendo cobrada essa dívida até hoje dele? Então, se já não tem ação, se não tem nada. Porque é o seguinte, ele revendeu para a credora a dívida. Sim, o banco vendeu para a credora. A credora que está cobrando o valor de 700 e poucos mil. Certo. E esse eventual cliente seu aí fez algum negócio com essa credora que está cobrando 700 mil? Não, mas ele liga constantemente, doutor. E não tem qualquer dívida, porque, como eu lhe falei, ele foi feita uma negociação daquele tipo de carta que você paga um valor mínimo para poder quitar a dívida. E aí ele fez o pagamento, aquela negociação extrajudicial, e aí, mesmo assim, ainda fizeram a busca e apreensão. Entendi. Bem. Um bom caminho aí é você identificar onde que essa ação de busca e apreensão foi ajuizada
e pedir lá o desarquivamento do processo, dar uma analisada lá, que situação que aconteceu nessa ação, o que aconteceu de forma efetiva. E a questão do prazo, porque o prazo é de 20 anos, né? Mais de 20 Então, anos. até para isso, pra gente poder analisar isso, se já não tem prescrição, tem que analisar aí o processo, não tem jeito, tem que dar uma olhada nesse processo físico, pra depois a gente ver o que pode ser feito, ok? Tá ok. Maravilha, Okay. Valeu, Fabiano. Então, tá? Valeu, valeu. Obrigado, bom dia, tchau, tchau. Bom dia. Vamos lá, doutor José Luiz. Bom dia, professor. Bom dia aos demais colegas. Bom dia. Com relação aí ao comprovante da mora, vamos estabelecer que esse comprovante não foi juntado ao processo no início aí da petição inicial. Só que o devedor aí, ele não apresentou a contestação no prazo hábil. E você, né, agora chegou esse caso para você e você vê que tem essa falha aí na inicial. A gente pode apresentar isso em qualquer momento? Sim, porque é a condição da ação, né? Matéria de ordem pública. Isso, a gente poderia considerar que seria... Documento indispensável à propositura da ação, condição da ação. Você pode apresentar tudo isso como uma defesa incidental, por ser tudo matéria de ordem pública, tá? O juiz poderia, inclusive, conhecer isso de ofício, tá? Isso. E aí nós vamos ter a extinção da ação? O pedido é extinção da ação sem julgamento médico. Inclusive com cobrança de honorários? Sim, inclusive com cobrança de honorários em favor da defesa. Perfeito. E aí, para ele refazer esse ato, ele vai ter que encaminhar esse comprovante, né? Para o cliente, para depois, assim, peticionar novamente uma outra ação. Isso, exatamente. Pode apresentar essa defesa sim, tá bom? Maravilha, era só isso. Obrigado, bom dia. Valeu, doutor. Doutora Silene. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, colegas. Bom dia. Doutor Alessandro, com relação à contestação, né? Eu tive uma dúvida aí com relação à questão da contestação. Certo. O que acontece? Eu tive um sábado aí, um oficial de justiça bateu até na minha casa. Aí falou comigo que tinha um cliente querendo conversar comigo, mas era no carro. Que tinha um mandato a cumprir, um cliente, né? O cliente estava no carro. Era um mandato que ele estava cumprindo, que já tinha cumprido, que estava cumprindo o carro, cumprindo esse mandato. E aí, quando eu fui lá no carro conversar com o cliente, o que acontece? O carro é um carro financiado, mas um carro adaptado, porque o cliente ele é portador de necessidades especiais, então ele não tem as pernas, né, e problema no braço, tá? O carro adaptado. Aí, eu perguntei se já tinha assinado, né? O meu cliente tinha assinado já no mandado, e ele estava indo levar o carro com o oficial de justiça. Aí eu peguei na hora, eu falei, gente, olha, mas a busca e apreensão é do carro. Você não tem obrigação de levar, porque eu precisava pensar numa maneira rápida ali de coisa, né? O oficial, não, doutor, não vai fazer isso, não. Falei, não, você pega um guincho, porque meu cliente não tem obrigação de levar, porque eu queria fazer alguma coisa ali por ele. Ele não anda, ele não tem cadeira de rodas nesse momento, esse carro serve para ele, que ele faz bicos de anúncios, né? Um carro volante, faz bicos de anúncios, que é coisa de renda dele. Aí eu falei, não, ele pode até te levar, mas como é que vai retornar? É longe para eu poder retornar para a casa dele, eu não tenho uma cadeira de rodas, não tem nada. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, volta e você pega o guincho e vem na casa dele e pega o carro. Né, já que já assinou a busca pensando e tal. Mas isso aí vai poder ganhar um tempo, eu queria até ganhar um tempo. Aí eu corri, né, rapidamente, eu analisei toda a pedida da documentação, analisei e fiz uma coisa que eu não sei nem se cabia. Eu fiz um pedido de reconsideração, né, em caráter de urgência, explicando toda essa situação, anexei fotos, anexei documentos, né, das condições do meu cliente. E aí, o que acontece? Quando eu observei o contrato, aí eu vi que no contrato ele tinha cláusulas assim, bem abusivas. Até porque o portador de necessidades especiais tem umas isenções que eles não pagam, né? E ali estavam cobrando. Né? E eu estou preparando eu estava preparando a revisão, uma ação de revisão, né? Mas aí o senhor me falando da possibilidade da reconvenção, né? Mas eu queria ver uma coisa assim bem mais rápida e tal, porque se forem para poder pegar o carro, né? Porque, né? Como que seria? O que teria? Será que... Aí eu já vou até mudar agora para reconvenção, né? Acolhendo aí essa fala do senhor. Mas o que seria... mais prático aí, além eu estou levantando o princípio da dignidade da pessoa humana, a lei do portador de necessidades especiais e tal. O que né, esse pedido de reconsideração, o senhor acha que sendo apreciado, pode ter uma reversão? O que o senhor me orienta nisso? Bom, talvez aí a melhor medida seja uma reconvenção, para você analisar nessa reconvenção uma revisão do contrato com um pedido de tutela provisória. Então você faz uma reconvenção com pedido de tutela provisória para suspender o cumprimento da medida liminar que já foi deferida, não foi? Sim. E aí você traz... carro, mas não levou o carro, sim, porque eu não conseguiu, né, para fazer a adaptação. Sim, e aí você coloca essa reconvenção com pedido de tutela provisória de natureza cautelar para suspender o cumprimento da medida liminar, já concedida na ação de busca e apreensão, sobre esses argumentos de que há excesso, de que há cláusula indevida, e mais do que isso. É importante você consignar também que, subsidiariamente, se essa defesa, né, na reconvenção, se esse pedido na reconvenção não for acolhido, que uma eventual efetivação da liminar aconteça retirando do veículo as adaptações que foram feitas em razão do estado, né, peculiar do réu. O veículo ele tem que ser, se for apreendido, no seu aspecto originário e não com as adaptações. As adaptações pertencem a ele, ao cliente, tá? Isso também pode ser um impedimento, e eu justificaria isso para não cumprimento da liminar, para elidir o cumprimento da liminar, tá? Tem jurisprudência do STJ nesse sentido.
A doutora me encaminha depois um e-mail me lembrando disso aí, que eu lembro que na pesquisa que eu fiz ontem, eu lembro de ter visto jurisprudência nesse sentido, dizendo que se o veículo objeto da alienação fiduciária tem adaptações específicas feitas em benefício do devedor, essas adaptações não fazem parte da busca e apreensão, tem que ser retirado do veículo e cabe ao banco fazer essa retirada, tá? Doutora Alessandra, muito obrigada. Essa é um bom argumento para suspender o cumprimento da liminar. Na reconvenção, pedido de tutela provisória. Tá bom? Obrigado, doutora Silene. Pra gente finalizar, eu ia aí pra parte final, analisando o chat, o doutor Kleber. Aí, agora sim. Bom dia, doutor Alessandro. Bom dia, demais colegas. Bom dia. Olha, na verdade, doutor, só muito rápido para complementar o fato do doutor Fabiano aí. Sim. Que ele falou, né? Nós tivemos uma causa aqui, onde foi feita uma sessão de crédito para uma credora, e essa credora cobrava o cliente. Só que ela nunca mostrou o contrato, o que foi exigido por simples. Mostre o contrato onde vocês adquiriram o crédito. Né? Então, foi solicitado o e-mail, toda vez que cobrava, eles passaram, a credora passou. E aí foi solicitado isso por e-mail. Eles continuaram cobrando o cliente. Nesse caso, foi entrado com uma ação, foi pedido dano moral, né? Foi solicitada a retirada do nome do credor dos órgãos de crédito, no caso do cliente. E, simples assim, eles não comprovaram, eles não juntaram aos autos o contrato e perderam a causa, pagaram o cliente, o advogado. Maravilha. Essa ação que foi proposta, doutor Kleber, pode ser, sem dúvida. Fica a dica aí pro Fabiano. Essa ação que foi proposta foi uma ação de obrigação de não fazer contra a que cobrava o crédito? Não, foi uma ação de dano mesmo. Ah, tá, foi uma ação indenizatória. Uma ação de dano, porque eles não comprovaram, né? Certo. E aí foi juntado tudo aos autos por dano. E aí eles foram postados. E só para fechar, o Banco Real, ele foi vendido em 98 para o ABN, esse é o história do banco, o ABN não fez. Posteriormente, realmente foi vendido ao Santander. Né? Se fosse, no meu caso, se fosse ele, eu pegava tanto a credora quanto o banco, uma ação só. Né? Ou simplesmente a ação, talvez fosse melhor para ela comprovar essa compra de crédito. Né? E jogava por dano. Certo. Né? Maravilha. Muito bom, muito obrigado, doutor Kleber. Valeu, qualquer coisa, o Fabiano tem contato com o Kleber Alves aí, já troca uma ideia. Bem, obrigado. Valeu, obrigado. Vamos lá, estou aqui no chat agora, deixa eu ver aqui as questões do chat. O Dr. Norman tá aí? Dr. Norman, se ele tiver aí para esclarecer para mim, a pergunta dele aqui, não vejo divergência, não sei do que era aqui essa questão da divergência. Professor, doutora Oliette, sendo o consumidor mutuário pessoa idosa com deficiência, não deveria ser nomeado um curador? Sim, se numa situação dessa de vulnerabilidade, se está amparada, né, pela lei de proteção, se ela está numa situação de deficiência reconhecida, pode ser que tenha que ser nomeado um curador em favor dela, sim, ok? O que mais? Deixa eu ver aqui. Dr. Luiz Carlos, acho que eu respondi essa aqui. Contrato de confissão de dívida de venda de veículo, onde consta além do devedor principal o avalista. Não cabe a busca e apreensão ou execução fiduciária por não ter sido feito menção dessa garantia no contrato. Pergunta, se pode entrar com execução de título diretamente contra o avalista, considerando que o devedor principal é pessoa jurídica que o próprio avalista assina por procuração, ou seja, o avalista assina por si pela empresa como procurador. Pode sim, pode entrar direto contra o avalista, não tem problema nenhum numa ação de execução. Se for um contrato de confissão de dívida entre particulares, não tem nenhum problema em relação a isso, ok? Que mais? Vamos ver aqui se temos mais. O pessoal falando do Murilo aqui, muito obrigado. Do Alexandre Soares, ele perguntou aqui. A prestação de contas deveria ser obrigatória nos autos da própria busca e apreensão, economia processual e boa-fé. A Ana está dizendo aqui um comentário dela, né? Poderia, né? Mas não é o entendimento do STJ. O STJ, infelizmente, exige uma ação autônoma, tá? Justamente porque o procedimento especial da busca e apreensão é para dar efetividade à retomada do bem em favor da instituição financeira. Então, se a ideia é essa, de ser uma ação rápida, célere, para dar efetividade diante da comprovação da constituição in mora do devedor, se fosse discutir a venda do bem, a prestação de contas na própria busca e apreensão, tornaria essa ação uma ação muito mais demorada, né? Muito mais burocrática. Então, a ideia da lei é dar agilidade a isso em favor das instituições financeiras. Por isso que o STJ não admite, tá? Nessa prestação de contas, pode se requerer onde está ocorrendo a venda, o leiloeiro, muitas vezes nem é por leilão, tá? O banco tem qualquer autonomia, o banco às vezes anuncia lá que vai vender o bem e vende. Nem precisa ser por leilão, nem precisa... normalmente ele usa esse expediente, mas não obrigatoriamente. E aí o banco vai ter que esclarecer tudo isso em relação ao veículo e ao contrato do caso concreto. Qual é o prazo para precluir o direito de questionar a prestação de contas? Boa pergunta, hein? Precisamos dar uma olhada no 205, 206, mas eu acho que prestação de contas não vai ter um prazo prescricional específico. Se não tem específico, vai cair no prazo de 10 anos, tá? Artigo 206 do Código Civil.
Ainda, Thaís, carro, faltava apenas 2 parcelas, o banco fez a busca e apreensão. Na época o devedor estava com depressão, deixou o processo para lá. 9 anos depois eles nos procuram para saber se tem algum direito de reaver algum valor. Qual o prazo para reaver esse valor? Bom, se for aqui fundamentado em algum ato ilícito praticado pelo banco, se estamos numa relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma ação de indenização seria prazo de 5 anos. Aí já se passaram 9 anos, provavelmente haverá preclusão, ok? Não sei se ele teria esse direito, já que o STJ considera que o adimplemento substancial não é matéria de defesa na busca e apreensão. E aqui, talvez uma questão seria essa, abuso do direito, adimplemento substancial, mas isso não se aplica na busca e apreensão. Não sei se teria direito aqui a uma indenização por dano moral em relação disso, ok? A Ana colocou pagar as vencidas e vencendas, exatamente, é tudo, né? É tudo. Infelizmente, com a mudança da lei foi para tudo. A Silene estava dizendo que tinha pergunta, depois ela perguntou, então já está respondida. Doutora Dilson, professor, tenho dúvida se chegou ao senhor minha mensagem de pedido de orientação e se tem interesse em avaliar determinada execução para possível parceria em defesa do executado. Doutora Dilson, chegou essa sua pergunta, eu vi que tinha vários documentos nela, né, para analisar, e aí eu infelizmente ainda não consegui resolver e analisar essa sua dúvida que me chegou por e-mail. E aproveito aqui para dizer a todos que estou aberto a parceria sim, tá bom? Se você quiser fazer uma parceria de uma ação de execução, uma assessoria, tanto eu quanto o professor José Andrade estamos fazendo no escritório. Aliás, somos sócios no escritório. Vamos anunciar isso ainda, não anunciamos. Mas agora eu e o Zé somos sócios também no escritório de advocacia. Marcel Rulli está conosco também no escritório, então nós estamos com o escritório já atuando, né? O Marcel e o Zé já regularizaram a OAB deles. Eu ainda não, então eu estou ali só nos bastidores por enquanto. E por isso que a gente ainda não anunciou. Mas na verdade a gente entrou num escritório que já existia, né? E fizemos uma nova sociedade. Nessa sociedade está eu, o professor José e mais 2 sócios que existiam nesse escritório. E estamos atendendo parcerias, tá bom? Estamos atendendo parcerias, estamos fazendo parcerias com alunos. Tem chegado muita coisa de defesa do executado, tá? E então estamos abertos a isso. Assim como estamos abertos também a consultas, tá? A gente tem lá uma equipe que agenda a consulta, a gente analisa a situação do caso concreto, responde dúvidas, orienta de como pode ser a atuação no processo. Isso é consulta. A gente faz consulta de 1 em 1 hora. Tem um dia da semana que a gente atende só consulta. É online a consulta, sem prejuízo se puder. Se quiser fazer presencial, a gente faz também. Dessa consulta, a gente pode fazer parcerias, pode ser contratado para atuar no escritório. A gente está sendo bastante flexível em relação a isso. Às vezes, o aluno quer trazer alguma coisa para a gente e o aluno não atua no processo. Aí a gente, então, se a gente fecha esse contrato que o aluno traz e o aluno não participa do processo, é claro que esse aluno tem uma participação dos honorários, tá? E se o aluno traz o contrato e atua no processo, aí a parceria que a gente faz é no outro formato, o valor dos honorários é dividido entre nós, tá? Então a gente tem vários formatos aí entre nós, assim, escritório e aluno, tá? 50-50. Então a gente tem vários formatos aí de atuação em conjunto com os alunos. Estamos à disposição, tá certo? Muito bem. Nós vamos ter também alunos parceiros de que situação? Como chega muita demanda pra gente, a gente não consegue, né, fechar com todo mundo. Tem contratos pra gente que não vale a pena. E aí a gente indica os alunos. Então a gente vai ter isso também. A gente vai indicar para eventuais interessados alunos, para que os alunos peguem, né, esse contrato, tá bom? Então a gente está organizando tudo isso no escritório para indicar alunos também, porque a gente recebe muito pedido de seguidores, né, que são partes, não são advogados. Eles chegam para nós querendo a contratação do nosso escritório. E às vezes pra gente não dá para pegar de todo mundo, não dá para fechar esse contrato. Aí a gente vai indicar alunos para essa pessoa que nos procura. Claro que vocês todos estão no radar aí também para poder ser indicado, tá bom? Então tem várias formas de atuar aí. Quem tem interesse nisso pode entrar em contato com a gente que a gente esclarece direitinho, tá bom? Que mais aqui? Essa eu respondi. O pagamento em 5 dias deve ser feito o depósito judicial. Sim, o depósito judicial. O pagamento dos honorários deve estar incluso ou só da obrigação fiduciária nesse depósito? Não, se for ajuizada a ação, vai ter que entrar os honorários também do advogado do banco, tá? Os honorários vão entrar aqui. Professor, o pagamento da mora sem os honorários dá direito ao banco de reter o bem? Pergunta a doutora Oliette. Dá direito ao banco de reter o bem. Vai ter que entrar aí também o valor dos honorários do advogado do banco, tá? Infelizmente. Doutora Ana, quem está na prática da ação de busca e apreensão avisa que vale a pena esconder o veículo e depois o banco negocia com um valor bem atraente, provavelmente na execução já ajuizada. Então fica a dica aí da doutora Ana Lúcia. Quem mais? Aqui a doutora Oliette orientando o Fabiano. Quem mais? A jurisprudência eu vou mandar no grupo. A jurisprudência da questão da modificação do veículo para adaptar as condições do devedor, né? Eu vou encontrar essa jurisprudência e vou colocar no grupo, tá bom? Alessandro Melissa e José Andrade. Aliás, nós estamos aí exatamente agora discutindo como que vai ficar o nome da sociedade. Porque ainda tem mais 2 sócios e a gente ainda não encontrou um nome para essa sociedade. Quem mais? Qual é o contrato do escritório para
para essa análise. A Lucineia pergunta, pode mandar um direct para nós, ou para mim, ou para o professor José Andrade. Fabiano tá dizendo que aceita um estagiário, aceitamos parcerias, somos parceiros aqui, tá bom? O que precisarem, estaremos à disposição, claro, né, que a parceria com o aluno é sempre uma parceria diferenciada em relação a quem não é aluno, tá bom? Então, tem vantagens aí para parcerias com os alunos. Fechou, pessoal? Faltando exatamente 1 minuto para o meio-dia, agradeço imensamente a presença de todos, espero que a aula tenha sido proveitosa, que tenha valido a pena você ficar comigo aqui essas 3 horas. Eu quero dizer que eu adorei o nosso encontro, foi muito bom. À tarde eu vou abrir caixinhas de perguntas, e se você mandar uma pergunta lá de busca e apreensão para mim e dizer DE, colocar DE lá, eu vou dar preferência e vou até fazer vídeo, tá bom? Para colocar a resposta nos stories. Combinado?